Uma vez uma senhora de uns 79 anos me acusou de ser um NPC do Oxxo porque me viu parado no caixa e me disse, bem séria: Moço, você é um NPC? E eu fiquei processando igual uma impressora sem tinta, porque estava olhando os chicletes, o caixa, a fila, e meu cérebro já tinha até dado curto-circuito. E eu disse, desculpa. Mas a senhora me aponta e diz: Pois você está aí quietinho com a mesma cara de bobo sem piscar igual boneco de vitrine. E eu de tanto pânico soltei, obrigado, volte sempre, como se eu fosse o caixa, e fui embora sem comprar nada. Desde esse dia sou um NPC do Oxxo. Uma vez passei vergonha na fila do supermercado porque uma senhora atrás de mim tocou no meu ombro e disse, moço. E eu virei com uma cara fechada, já pronto, até pra discutir, tipo, eu não fiz nada, dona, me deixa passar. Mas a senhora fica me olhando, pega uma moeda do chão e diz, você deixou cair. Então eu fiquei paralisado, como se tivessem dado um tapa na minha alma. Pedi desculpas 3 vezes seguidas e todo mundo ouviu. Então, de tanta vergonha falei, eu pago seu carrinho, senhora. E a dona, sério? E eu, sim, e por causa de uma maldita moeda e da minha imaginação doentia, gastei o salário no supermercado por ser paranoico. Tô louco. Uma vez meu pai, meu irmão e eu achamos que uns tubarões iam comer a gente e que a gente ia embora para sempre. Porque a gente subiu na banana na praia de Mazatlan, mas era a primeira vez que fazíamos isso e nos levaram longe demais da beira. Então eu perguntei pro moço responsável, moço, não tem tubarão, não? E ele me disse, tem sim, mas não se preocupa, já comeram uma criança faz pouco tempo. E eu fiquei tipo, ah, que alívio. Mas aí o filho de uma boa mãe me diz, ah, mas com quem você realmente tem que se preocupar é com as barracudas, essas sim ainda não comeram. E graças a Deus não aconteceu nada, o bom é que foi divertido. Te amo, Deus, em ti confio, Jesus, em ti confio, Jesus, te amo. Uma vez, quando fui ao cinema com meus amigos, acabou a luz bem na cena mais tensa do filme. Então todo mundo começou a gritar feito um bando de perus, mas pra piorar, um cara todo doido jogou uns nachos lá de cima porque estava irritado. Mas esse troço caiu bem na minha cabeça, com queijo e tudo. Aí eu, todo bravo, levantei e gritei, quem foi o idiota que jogou essa porcaria em mim? E aí levantou um cara careca, fortão, parecia ter uns 5 metros de altura, e disse, fui eu. E eu gritei, ah, obrigado porque eu não comprei combo. E todo cagado voltei a sentar na minha cadeira sem dizer uma palavra. Sinto pena do próximo sujeito que ousar me encarar. Que tal esse sujeito? Numa festa com meus primos Xixarém e Tizoc, esses dois gênios quase fizeram minha cabeça explodir ao me contarem algo. Se você agitar uma coca, colocar 2 mentos na boca, abrir rápido e virar a garrafa, não acontece nada, porque é só uma reação controlada. E eu, confiando nos doutorados deles, fiz isso, mas quando fiz, a coca explodiu como um vulcão em erupção. Minhas bochechas incharam igual um balão. Tizoc achou que eu ia morrer, e o idiota do Xixarim quase se mijou de tanto rir. E o pior é que agora me chamam de experimento fracassado. Uma vez, quando eu estava de férias, prenderam um gringo no Hotel Barceló e o levaram para a cadeia por ter machucado algumas pessoas e estragado alguns móveis do hotel. Porque minha namorada e eu estávamos tranquilos esperando o ônibus para nosso quarto, mas um gringo bobo queria sair dali para outra parte do hotel. Mas aí passou um ônibus e o gringo queria subir, mas era a última parada do motorista, então ele se recusou a levá-lo e o gringo ficou puto e chutou o ônibus. E ele começou a mijar na rua, na frente de todo mundo, e o gerente do hotel viu e chamou a polícia. Então o gringuinho sonso se apavorou e começou a chorar dizendo, não, eu tenho dinheiro, eu dou todo o meu dinheiro pra vocês. Mas isso não adiantou, e mesmo assim levaram ele preso. Ei, te amo daqui da prisão. Uma vez, quando eu tinha 5 anos, quase sofremos um acidente na estrada, meus pais e eu, por minha culpa, e quase fomos junto com a mamãe Coco. Estávamos indo para Campeche quando meu pai disse, o menino está sozinho atrás, vamos colocá-lo na frente. Então me colocaram entre os bancos da frente. Mas como eu sou hiperativo, falei, cavalinho, e subi na alavanca de câmbio, estávamos a uns 130 por hora. Então, nisso com meu bumbum, coloquei a ré sem querer e a caminhonete quase saiu da estrada. Se não fosse pelo meu pai, que é o Toretto, porque senão... Uma vez, meu pai achou que o avião em que estávamos estava caindo e fez o maior escândalo dentro do avião, porque a turbina parecia que estava soltando fumaça e estava ficando preta. Então ele sussurrou para mim, olha a asa do avião, está saindo fumaça.
Mas uma senhora dramática com o ouvido biônico que estava atrás da gente ouviu o que meu pai disse e começou a gritar. E a agitar todo mundo dizendo que o avião ia cair. E no final, por causa de toda a confusão, a aeromoça teve que explicar que na verdade a suposta fumaça era a sombra do sol com as nuvens e por isso parecia preta. Uma vez meus pais quase viraram criminosos procurados pela polícia. Iam levá-los para a cadeia porque estávamos em um restaurante, assistindo ao final de um jogo entre América e Cruz Azul, e então, já no final da partida, o América ganhou. E meu pai, todo empolgado, começou a gritar e comemorar. E ele saiu do restaurante junto com minha mãe sem pagar. Então, meu irmão e eu ficamos na mesa tipo, vocês não vão pagar a conta? E aí foi que eles perceberam e voltaram. Porque de tanta emoção, eles tinham esquecido de pagar. Ah, beleza, tchau, mestre. Uma vez uma senhora idosa achou que minha namorada estava grávida e eu realmente fiquei assustado porque pensei comigo. Essas senhoras idosas às vezes sabem das coisas. Mas na verdade, ela pensou isso porque estávamos em uma festa de aniversário da minha vovó. E aí minha tia chegou e disse para minha namorada: Filhinha, quer uma pinha colada alcoólica? Mas ela respondeu: Não, obrigada, não posso tomar agora. Mas ao lado estava a dona Chinchita e ela disse: Ai, vem um bebê por aí, temos que preparar o chá de bebê. Mas na verdade, minha namorada não podia beber álcool porque tinha tomado um remédio, não porque estivesse grávida. Não, ela não podia. Uma vez minha mãe bateu no meu irmão, o Tecolote, no supermercado na frente de todo mundo, porque o cara fez uma besteira muito grande, já que quis testar se as alto-falantes de emergência funcionavam. Então estávamos na área dos caixas quando ele vê o microfone do alto-falante e grita para todo o supermercado: Mãe, eu me caguei e não tem papel! Então as pessoas olharam e os funcionários ficaram em choque. E minha mãe, toda vermelha de raiva, pegou ele pelas orelhas e tirou ele do supermercado aos pontapés. Mas o pior é que Tecolote nem sequer estava com vontade de ir ao banheiro. Ele só fez isso por curiosidade. Chamem a polícia! Estão me matando! Uma vez quase desmaiei de susto ao encontrar a maior aranha que já vi na vida, porque entrei tranquilamente em um banheiro de posto de gasolina para soltar um barro. Já no meio do serviço, ouvi um barulho estranho no teto. Olhei para cima e era uma aranhona do tamanho de um bebê de 4 anos, e de tanto susto até meu pobre jato parou. Criei coragem, terminei rápido e saí do banheiro correndo. Encontrei a faxineira e disse: Tem uma entidade maligna lá em forma de aranha. Ela respondeu super tranquila: Ah, Bob, é meu bichinho de estimação. E eu disse: Ah, isso pode comer uma criança. Ela falou que não, que era mansinha, mas não acredito nisso. Uma vez, quando meu primo Tizoc treinava futebol, ele foi assaltado na van, porque tinha ido treinar por volta das 3 da tarde. Mas quando ia voltar para casa, pegou a van das 7 da noite. Então, numa dessas ele entrou, 2 caras subiram na van e disseram: Já sabem, galera, celular e carteira. E quem olhar pra minha cara vai se dar mal. E aí, o pobre do Tizoc não teve outra escolha a não ser entregar o pobre Nokia que ele tinha comprado na Coppel, que só tinha 2 semanas de uso. E levaram 100 pezinhos que ele tinha na carteira. FFI... Uma vez, meu pobre traseiro soltava fogo e fumaça quando fui ao banheiro, porque quando eu tinha 11 anos comi 5 pacotes de salgadinhos Tax. Mas eu não sabia, nem tinha pensado que na hora de realmente ir ao banheiro é que chegaria o momento da verdade. E quando eu já estava no banheiro, queria morrer. Até que minha mãe lá da sala me disse: Filho, o que você tá queimando no banheiro? E eu disse: Mãe, ajuda, socorro. Comi 5 pacotes de Tax. E ela disse: Quem mandou, moleque? Por isso eu te disse para não comer. E na verdade, no final, essa foi a última vez que comi Tax, porque acho que fiquei traumatizado. Chamem a polícia! Estão me matando! Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, meu amigo Luxo, vendo que a professora não chegava, gritou a plenos pulmões: Sim, a tonta da professora não veio! E todos nós demos a maior gargalhada das nossas vidas. Mas de repente, sentimos um olhar atravessando a nossa nuca. Viramos devagarzinho. E lá estava a professora, de braços cruzados, olhando fixamente pra gente. E ela parecia muito brava. E meu amigo, todo pálido como papel, disse: Bom dia. E a professora, toda surtada, respondeu: Vai dar bom dia pra diretora também, filhinho? E acabaram com seu amigo Lutito. Uma vez meu pai enganou uma máquina de bichinhos de pelúcia sem querer, porque ele colocou 5 pesos, mas a danada não marcou o crédito.
Então, meu pai, no modo ninja, deu um tapa daqueles na máquina e de repente ela faz um barulho e começa a cuspir moedinhas, como se tivesse ativado o modo cassino. E as pessoas começaram a olhar pra gente. E eu, todo nervoso, só fingia que não era comigo enquanto pegava as moedinhas. E no final, a máquina soltou 91 pesos. Mas quando estávamos saindo, meu pai disse: "Isso não foi um roubo, foi justiça divina, com troco exato." Não é roubo se você pegar rápido. Certa vez, minha namorada foi banida de um restaurante por ser muito desastrada enquanto comíamos sanduíches. Ao terminar, ela quis lavar as mãos e me perguntou: E o banheiro, meu amorzinho? E eu apontei que era lá no fundo, à direita, como sempre. Mas aí, em vez de entrar no banheiro, ela entrou numa mini cozinha e começou a lavar as mãos em cima de pratos limpos. E até começou a fazer gargarejo. E depois cuspiu em cima de todos os pratos limpos. Mas durante tudo isso eu não tinha percebido a besteira que ela estava fazendo. Então eu disse: "Esse não, é aquele ali." E aí ela me diz: Ah, por isso esse banheiro era estranho. E no final o gerente percebeu e fomos expulsos. Definitivamente quase acertei. Uma vez, quando eu estava em uma taqueria, um garçom roubou meu iPhone 13 falso que eu tinha comprado no AliExpress e trocou sem que eu percebesse por um celular Android que tinha tipo 5 câmeras e provavelmente custava mais do que meu iPhone falso. Porque antes eu queria um iPhone, mas não podia comprar um de verdade, então decidi comprar um de mentirinha. Então, quando cheguei na taqueria, vi que o garçom ficou olhando muito para o meu celular, mas não liguei porque era falso, então deixei ele na mesa e quando ele trouxe os tacos, acho que trocou meu celular pelo que tinha 5 câmeras sem que eu percebesse. E aí, quando cheguei em casa, peguei meu celular e vi que tinha 5 câmeras e que era diferente. Então, sem querer, eu passei a perna no garçom ladrão. Uma vez no Natal, minha mãe achou que era uma boa ideia preparar um peru gigante e confiar no meu priminho Tizoc para ajudar. E tudo estava indo bem, até que Tizoc disse: "Vou dar mais sabor ao peru com esta seringa." Pensei, esse cara faz um experimento de laboratório, tô com medo do que pode acontecer. Então, de repente, pum, o peru explodiu como se fosse uma pomba e eu acabei com molho no cabelo e no rosto. Mas minha mãe volta pra cozinha e grita: O que vocês fizeram com o peru, filhos da sua bendita e linda mãe? E Tizoc, todo nervoso, diz: "Ih, só dei muito amor, tia. E sabor. Mas exagerei um pouquinho. Inscreva-se se gostou da história." Uma vez no Natal, quando meu priminho Macário tinha 7 anos, ele destruiu a magia do Natal por uma loucura que disse, porque tudo estava indo bem. Macário estava feliz com seu carrinho novo e todos nós sorríamos, até que Macário disse para minha tia: Mamãe, o vizinho é o Papai Noel? Ou por que ele te deu um carrinho pra mim? E minha tia, mais vermelha do que as bolas da árvore de Natal, disse: "Não, Macário, não diga isso." Mas ele insistiu e falou: Sim, eu vi quando você tirou do carro dele, mas o Papai Noel usa trenó. E minha tia só queria que o chão a engolisse, enquanto meu tio dizia: "Já vamos conversar, Érica." E no final, aquela noite foi a noite de Natal mais desconfortável, mais engraçada da minha vida. Você já nos expôs. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, fiz 30 colegas reprovarem porque tinha encontrado o método perfeito para ficar milionário. Porque comecei a fazer tarefas por 200 pesos e fiquei popular. No dia seguinte, 30 moleques vieram pedir: "Pra amanhã, por favor." Ou seja, no segundo dia eu já tinha ganhado 6.000 pesos, mas o problema é que eu não dava conta de 30 trabalhos ao mesmo tempo. Então contratei como funcionários meu primo Tizoc, o Barrigudo e o Sardinha. E tudo certo, até que no dia seguinte entregaram as tarefas e o professor pegou uma delas e disse: "Quem de vocês escreveu que a fotossíntese é quando a planta tira fotos?" Tive que devolver o dinheiro, mas o Tizoc já tinha gastado tudo em salgadinhos. Quase fui expulso do banco por gritar que o caixa eletrônico dava dinheiro de graça, porque quando era pequeno, achava que tinha achado o hack perfeito para dinheiro infinito. Eu pensava que o caixa eletrônico era uma máquina mágica. Você colocava seu cartão e ele te dava dinheiro. Então eu fui com meu pai ao banco, vi ele tirar dinheiro e todo empolgado falei bem alto: "Pai, coloca o cartão de novo para ganhar mais prêmio." E ficou um silêncio constrangedor. Até o segurança me olhou feio. Meu pai tampou minha boca e eu ainda perguntei: "Por que você não quer mais dinheiro?" No fim, ele disse que o dinheiro era dele e o segurança riu muito das minhas besteiras. Uma vez, quando eu tinha 11 anos, pedi uma pizza familiar extra grande, tamanho XXXL. Só pra mim, porque eu tinha jurado que naquele dia eu ia comer como um rei.
Mas o pessoal da pizzaria me trollou, porque quando a pizza chegou, abri a caixa e não tinha queijo. Achei que era uma brincadeira, mas conferi 3 vezes e nada, só massa com tomate. Então ligo indignado pra pizzaria e falo: ei, que tipo de pizza é essa? OVNI Pomodoro, e o cara responde sério: tem certeza, garoto? Será que o leite ninho não está te fazendo mal? E de tanta raiva, quase fui dar uns chutes no garoto, mas o bom é que no final me deram um cupom de 500 pesos. Uma vez meu pai achou que a máquina de lavar ia explodir e que a gente ia ficar sem casa porque ela começou a fazer um barulho como se fosse um foguete da NASA decolando. Então ele saiu correndo com o extintor na mão e gritou: afastem-se todos do quintal, isso vai explodir! E até chamou o vizinho por precaução. E minha mãe já estava rezando, achando que a casa dela ia pegar fogo. Então nos aproximamos com cuidado, prontos para evacuar a casa. Mas acontece que meu irmão Mojarrim tinha colocado uma pedra enorme na máquina de lavar para ver se ela virava ouro. E depois disso, meu pai quase colocou o Mojarrim para adoção. No fundamental, o professor mais rigoroso expulsou meu amigo Jorgito da escola por bater a porta na cara dele ao ir para a aula de artes. Mas o professor não chegava e já faltavam 10 minutos para acabar a aula. E começamos a brincar de empurrar a porta para não deixar ninguém passar. Então nisso Xuxito saiu e nós gritamos para o Jorgito: empurra, empurra, não deixa ele passar! E Jorgito, com todo o seu ímpeto, empurrava como se estivesse defendendo as portas do céu. Mas aí vemos que Jorgito estava perdendo e aparece um rosto do lado de fora da porta. E era o professor, com os óculos tortos e cara de touro bravo. Mas Jorgito continuava empurrando com todas as suas forças. E nós gritamos: aborta a missão! Aborta a missão! E aí Jorgito olha pra cima. E quando viu a cara do professor, até desmaiou. Empurrem! Empurrem! Uma vez meu amigo Chilaquil se tornou a pessoa mais famosa da história do meu bairro, porque esse cara era muito rápido, tipo o Flash. Mas um dia ele perdeu a cabeça e disse: aposto que eu pego uma galinha da Dona Xana em menos de 1 minuto. Então escolhemos como rival a galinha fugitiva, que ninguém nunca tinha conseguido pegar. Então colocamos o cronômetro, soltamos a galinha e Chilaquil começou a correr como se fosse a Copa Pistão, mas a galinha desviava dele com a maior facilidade. Até que Chilaquil deu um mergulho digno dos Jogos Olímpicos e caiu direto em uma barraca de milho. Ele perdeu os dentes e a galinha fugiu, mas ficou todo sujo de queijo e maionese, coitado dele. Uma vez, quando era Natal, começou aquele bum, 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 no quintal, como se estivessem atirando na vizinhança. E todos achamos que era o fim do mundo, mas acabou sendo o Panças tentando abrir um presente à força. Então a caixa estoura e saem voando brinquedos, balas e um boneco que gritava: Feliz Natal, cachorros! Como se estivesse possuído, e minha vovó Xona fez o sinal da cruz 14 vezes. Minha mãe pegou a vassoura como arma, e Mojarrim se jogou no chão para proteger seu novo patins. E desde esse dia, esse presente é oficialmente conhecido como a pinhata nuclear de Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Uma vez, quando era Natal, fizemos a festa de Natal mais épica da vida na vizinhança. E tudo estava perfeito. Até que o Panzas teve a ideia de usar fogos de artifício para criar um clima. Mas quando ele acendeu, uma faísca caiu na toalha e começou o incêndio de Natal. Todos correndo, Tizoc jogando água do tambor, Mojarrim protegendo a mesa de ponche como se fosse uma fortaleza medieval e minha mãe guardando seus bumbunhuelos na geladeira como um tesouro nacional. Mas o bom é que no final chegou meu vovô Perejilo e apagou tudo com um espirro. Mas o susto ficou tatuado nas nossas memórias e desde esse dia a gente pensa 2 vezes antes de convidar o Pinche Panzas. Uma vez minha namorada ficou muito brava comigo porque a gente tinha comprado uma geladeira, mas aquele negócio tinha um adesivo de fábrica, e no final acabei estragando a geladeira, porque ela me disse: não tira, eu tiro, porque você não sabe. E eu respondi: não gatinha, você sempre quer fazer tudo, agora é minha vez, mas como sou desajeitado e tenho mãos de homem, acabo quebrando tudo. Comecei a tirar o adesivo com uma tesoura, e obviamente estava riscando todo o relevo da geladeira novinha. Quando ela viu o que eu fazia, ficou me olhando assim: o que você está fazendo? Por isso falei que era para eu fazer, pau pequeno. Certa vez, por minha culpa, um menino de 4 anos fez cocô nas calças porque dei a ele uma garrafa de água pesada que ele não conseguia segurar. Ele falava: pesa, pesa.
mas achei que queria um sorvete de morango, pois o sorveteiro passava. Mas depois, no final, ele deixou a garrafa de água cair no chão e começou a cheirar mal. E então, a mãe dele percebeu que ele tinha se cagado de tanto fazer força. Pô, cara, que situação. Uma vez meu camarada, o Cérebro, ficou assustado de morte e achou que ia conhecer os bisavós dele. Estávamos brincando com uma bolinha de gel. Quem acertasse primeiro na boca do outro vencia. Quando chegou minha vez, acertei na boca dele. Mas ela passou direto e ele engoliu. Preocupado, disse: "Cara, já era, isso vai crescer na minha barriga e vou acabar indo pro cemitério." Mas obviamente essas bolinhas têm um limite de crescimento. Mas pra zoar ele, eu falei: "Ah, cara, é melhor a gente se despedir, porque a morte já te pegou." E ele começou a chorar e a andar em círculos. E ele já ia até ligar pro 911, mas no final eu disse que era mentira. Meu amigo, o barrigudo, entupiu o banheiro com tamarindos de tal forma que, ao desentupir, o tamarindo saiu com tanta força que grudou no teto. Porque esse camarada, toda vez que vem na minha casa, pede um sanduíche do tamanho de uma baleia azul e come tudo sozinho. Mas à noite ele sente vontade de fazer tamarindos e sempre entope o banheiro. Então, graças a Deus, quase sempre conseguimos desentupir, mas teve um dia que ele comeu o que 4 famílias mexicanas comeriam sozinho. E quando foi jogar os morangos no banheiro, a privada ficou entupida por quase uma semana. Mas quando tentamos desentupir, não sabíamos que tinha um submarino preso no ralo, e acabou grudando no teto de tanta força que tinha. Uma vez peguei meu irmão à noite debaixo do cobertor, lendo a Bíblia, no modo Doutor Estranho Católico, porque entrei no quarto dele e vi que ele estava mexendo as mãos muito rápido debaixo do cobertor e com o celular. E eu falei: "O que você está fazendo, Papa Leão XIV?" E ele disse: "Papa Leão XIV? Por que você está zoando comigo?" "Estou treinando para ser um caçador de demônios, igual ao Demon Slayer." Falei: "Você quer decorar a Bíblia toda em 25 minutos? O cara já estava até soltando fumaça da cabeça." Ele dizia que queria testar se conseguia se comunicar com o Espírito Santo. Hahaha, vai mais devagar, velocista. Uma vez, quando eu era criança, achei que tinha um filhote de jaguar no Oxo, porque vi umas manchas se mexendo atrás da geladeira das Fanta. E eu me aproximei devagar, igual o cameraman do National Geographic, para ver se era mesmo, e gritei: "Pessoal do Oxo, corram, tem um animal selvagem." Então, por minha culpa, uma senhora de uns 99 anos que estava do meu lado desmaiou, porque ela foi conferir se era de verdade. Aí ela vê e confirma: "É verdade, santo Deus!" E o caixa, bem covarde, se trancou no depósito rezando porque ele não tinha topado morrer assim. Mas aí chega meu tio, seu camarão, com um cabo de vassoura, mexe na geladeira e era um gato gordíssimo, com um saco de manchas grudado. E óbvio, a velhinha desmaiada ficou sabendo. E agora, toda vez que ela me via no Oxo, me perseguia com a bengala para me dar na cabeça. Uma vez meu irmão, o macaco, me assustou de morte e eu achei que ia pro céu com um chabelo, porque eu tinha cortado a mão com uma tesoura. Então, como eu me assustei, gritei para minha mãe vir me ajudar, mas quem me ouviu primeiro foi o macaco. Aí ele foi onde eu estava, viu o machucado e disse: "Olha como tá saindo sangue, sua vida vai sair toda por aí, já vou me despedir de você." Aí eu comecei a chorar, porque eu não queria morrer, e o desgraçado do macaco, sempre que eu me cortava, dizia que todo o meu sangue ia sair por aquele buraquinho. Então, para evitar isso, eu colocava o dedo no machucado, achando que ia parar a hemorragia. Meu Deus, Senhor Salomé, eu te invoco, anjo e guerreiro, meu pai. Uma vez minha sogra deixou minha namorada em uma situação constrangedora na frente dos meus pais, porque estávamos jantando, meus pais e eu, na casa dos meus sogros. Durante a conversa, comentaram que minha namorada dormia muito quando criança. Para se defender, ela falou para a mãe: "Ei, mamãe, será que eu não estava doente?" E aí minha sogra responde na frente de todo mundo: "Você é preguiçosa, relaxada e folgada. Que doente coisa nenhuma, porque até hoje você só fica dormindo." E minha namorada, de tanta vergonha, só cobriu o rosto com a toalha da mesa e quase se enfiou debaixo da mesa, só para não passar tanta vergonha. Uma vez, meu amigo Chuleta e eu quebramos um perfume de 10 mil pesos da mãe dele, porque ele tinha me convidado para ir na casa dele jogar PlayStation. Mas quando a gente enjoou, começamos a brincar de Nerf pela casa toda dele. Mas aí o Chuleta tropeçou na penteadeira da mãe dele e derrubou o perfume, que acho que se chamava Baccarat, no carpete todo, porque a tampa saiu. Então, para ele não levar bronca, eu falei: "Cara, enche de água para ninguém perceber." Mas óbvio, perceberam porque o quarto inteiro ficou com cheiro de perfume. E o perfume, bom, já não tinha mais cheiro nenhum.
E no final, coitado, ficou 3 meses de castigo sem poder jogar PlayStation. Adolf Hitler, 2143, Sie weit hinter dem Kampf, Aristóteles. Uma vez briguei com uns caras num banheiro público porque eles estavam jogando uns morangos na privada. E como o cheiro estava muito ruim, tapei o nariz. Mas justo quando um saiu, me viu com o nariz tampado e disse: "Oh, olha só, pra você cheirar rosas, otário." E eu disse: Não, é por causa do outro que o rio podre dele fede demais." Mas aí o outro sai com o traseiro cheio de tamarindo e com a calça abaixada, porque ouviu e disse: "Estão falando de mim, seus cachorros?" E eu fiquei tipo, poxa, irmão, e agora o que eu digo? Mas aí o cara bobão fala: "Então vamos brigar como macacos." E ele já ia começar a jogar os tamarindos dele na gente como um macaco, mas o senhor e eu, assim que ele virou de costas, caímos fora. Corre, gordo, corre, gordo. Uma vez minha mãe achou que eu era o anticristo e já ia me dar para adoção. Eu acho que foi, porque um dia eu estava no meu quarto e ia descer para a sala, mas as escadas não tinham corrimão. Então minha mãe tinha acabado de colocar o presépio embaixo da escada, porque já ia ser Natal. E aí eu fui e caí lá de cima das escadas, em cima do presépio novinho. E minha mãe foi correndo ver o que tinha acontecido e me viu todo enrolado no presépio. E ela disse: Ei, o que você está fazendo? Tenha mais respeito. Acho que vou te dar para adoção se continuar assim." E eu disse: "Que adoção, nada disso, me ajuda. Acho que ferrei meu joelho." Você está muito bêbado, muito bêbado. Uma vez eu comi um carrapato do meu cachorro e achei que ia morrer, porque tinha colocado meu cachorro na minha cama. Antes levei ele para passear e um cachorro sujo se aproximou para cheirar o rabo dele. Acho que esse cachorro passou um carrapato e depois, ao tirá-lo do meu quarto, vi uma migalha na cama e comi, porque antes eu estava comendo e pensei: deve ser um pedacinho de comida que caiu na cama. E como estava meio escuro, achei que era comida, mas quando mordi fez um barulho crocante e tinha um gosto ruim. Então acendi a luz, tirei da boca e vi que não era comida. Aí procurei na internet: o que acontece se eu comi um carrapato? E o Google já tinha me dito que eu ia me encontrar com Deus. Uma vez era Natal, minha família montou uma rena inflável gigante do lado de fora de casa, tipo o mascote do Polo Norte. Mas aí veio o Tizoc e disse que a rena era hackeável. Então, o moleque conectou um controle remoto velho que encontrou e do nada a rena começou a girar igual um helicóptero militar. Derrubou o presépio da vizinhança, arrastou a árvore e derrubou um vizinho vestido de Papai Noel que vendia bumbunhuelos. E todo mundo estava gritando, as luzes voando, o Panzas filmando tudo como repórter de guerra. E desde esse dia, esse enfeite ficou batizado como Renapaste de Natal. Uma vez Papai Noel trouxe um presente para meu sobrinho Vapeni. Ele queria jogar seu novo videogame, dizendo que estava assinado pelo Menino Jesus, o que o tornava invencível. Mas eu sabia que se jogasse com ele ia começar a chorar. Então coloquei no modo mais fácil do mundo. E ele achou que era o talento natural dele. Então, cada vez que ele derrotava um inimigo, ele gritava: "Sou uma lenda natalina." Mas ficou intenso, começou a se exibir para toda a família. Então tirei o modo fácil sem que ele percebesse. E em 20 segundos os inimigos acabaram com ele. O rosto dele ficou tão triste que até a árvore se apagou sozinha. E naquele dia ele aprendeu que nem todos os presentes de Natal são milagres. Uma vez fui expulso de uma festa de família porque uma tia querendo pagar de jovenzinha me apontou e gritou: "Já chegou, Manuel, o red flag." E a reunião inteira fez Até meu primo Tizoc pegou o celular pra gravar como se fosse uma briga. E eu fiquei vermelho na frente de todo mundo, porque pensei que ele estava me expondo como tóxico, infiel, manipulador e até criminoso. Então, bem sério, eu disse: "Eu não sou assim, senhora." E nisso todo mundo ficou me olhando como se eu tivesse cometido um crime federal. Mas minha tia só riu. Ela pega minha calça e tira uma bandeirinha vermelha que estava grudada na minha bunda, da decoração da mesa de doces. E no final fiquei com tanta vergonha que saí correndo dizendo: não era tóxico, era decorativo, e fui embora. Uma vez uma garotinha quase fez a professora mais medrosa da escola ter um infarto. Na frente de todo mundo, porque bem no meio da sala ela soltou um arroto e, em vez de pedir desculpa, gritou: "Saiu o espírito!" E todo mundo ficou paralisado, igual o NPC sem bateria. Até o Calaca fez o sinal da cruz, e ele nem é católico. A professora pálida perguntou: "Que você disse, menina? Espírito?" E a menina, toda convencida, explicou que saiu sem avisar, e ficou na sala.
Mas o pior foi no dia seguinte, quando a professora chegou com água benta e borrifou a sala como se fosse dedetização. Desde então, esse dia é chamado de quinta-feira do exorcismo. Uma vez havia um urso marrom que quase morreu de frio, porque o coitadinho nasceu albino e estava na selva. Mas um dia, um grupo de resgatadores o viu e pensou que era um urso polar que tinha tido que emigrar por causa do aquecimento global. Então, os idiotas dos resgatadores o sedaram e o enviaram para a Antártida. E quando o pobre urso marrom acorda, não entende nada. O coitadinho quase morreu de fome, pois não sabia caçar fora do seu habitat. Então, algum tempo depois, outros resgatadores perceberam que era um urso marrom albino e o devolveram para a selva. Mas o pior é que depois os mesmos resgatadores do começo acharam que ele tinha voltado para a selva e levaram ele de novo para a Antártida, esses brutos. Me soltem! Uma vez meus pais quase me deixaram em um Walmart, porque a gente tinha ido ao cinema ver um filme de terror onde uns monstros se moviam por dentro dos dutos de ventilação no teto. Então, quando o filme acabou, fomos ao supermercado, mas de repente eu olhei pra cima e vi uns dutos iguaizinhos aos do filme. E eu pensei que alguma coisa ia aparecer e fiquei paralisado de medo. Mas meus pais não perceberam que eu não estava com eles. Então, no final, como não os encontrava, tive que ir com o cara do alto-falante que diz: Seção de salsichas, corredor 5. Para que avisasse nos alto-falantes que o menino sujo estava perdido. Nesse momento, Cell sentiu o verdadeiro terror. Uma vez disse ao meu irmão que a casa dele no Minecraft, que levou 5 meses para construir, tinha explodido. No fim, eu que levei bronca porque ele estava no banho. Então eu gritei: que legal o som da TNT na sua casa. E ele me responde do banheiro: não explode minha casa. Eu disse que era tarde demais, pois já fazia isso. Ele saiu chorando do banheiro e foi me dedurar para minha mãe. Mas eu nem tinha encostado em um bloquinho da casa dele. Mesmo assim, minha mãe brigou e me castigou por fazê-lo chorar. Muitos só entendem na porrada. Certa madrugada, fui tomado pela fome e quase não aguentei até o café da manhã. Resolvi agir como ninja e roubei um taco que meu irmão deixou do jantar. Então eu esquentei e quando já ia levar à boca, ouvi: isso é meu, cachorrinho. E de susto eu dei um pulo e larguei meu taco. Porque o bobo do meu irmão apareceu ali do nada. Então eu respondi: era seu. Limpei do chão com a camisa e comi. E meu irmão me olhou com olhos de pena e nojo, que nem fez mais nada. E o importante é que naquela noite eu ganhei a guerra do taco. Isso era meu. Quando eu tinha 11 anos, fui a uma festa de aniversário do meu amigo, o Barrigudo. Na hora da pinhata, todos batíamos nela por turnos. Mas em uma dessas, o tio do Barrigudo diz: agora é minha vez, crianças. E na primeira paulada que ele dá, ele derruba a pinhata e ela cai no chão com todos os doces. Vi de canto de olho que meu pai já estava no carro para me buscar. E aí eu pego a pinhata e saio correndo e digo pro meu pai: vai, tenho doces para um mês. Mas meu pai não foi embora e me fez devolver a pinhata. E o Barrigudo nunca mais me convidou para a festa dele. Se já sabem como eu fico, para que me convidam? Uma vez no Natal me deram um presente que mudou minha vida, mas não foi para melhor. Porque abro meus presentes e vejo uma caixa de Xbox 360 e digo todo feliz para minha mãe: chat, mãe, era isso que eu queria. E rapidamente abro a caixa para ver o que tinha dentro e eram sabonetes e shampoos para cabelo. E eu chorando digo: isso é um presente ou castigo? O que fiz de errado? E ele me respondeu que era porque eu era porco e porque tomei banho pouquíssimas vezes durante o ano todo. E que essa era a única forma de ver se assim eu deixava de ser porco. E no final eles me deram um Xbox e foi um Natal inesquecível, porque agora que eu tinha o Xbox, eu tomava ainda menos banho. Inscreva-se e conte uma história de Natal nos comentários. Tomando banho no galão para não pagar R$10. Uma vez eu achava que meu pai tinha enlouquecido porque toda vez que ele tinha um cachorrinho, ele pegava, levantava e dizia: você se chama Mickey. E o cachorrinho recém-nascido só ficava assim, tipo: o que está acontecendo? Eu só quero franguinho. Um dia perguntei: pai, por que você faz isso com ele? Ele vai acabar morrendo e ele me diz: é pra ele aprender o nome dele, filhinho. Mas toda vez que ele fazia isso, eu só via como o pobre do Mickey ficava com o pescocinho assim. O bom é que o Mickey aprendeu o nome dele direitinho. Uma vez um bêbado da vizinhança que a gente chamava de Condorito quase explodiu um fogo de artifício na cabeça dele. E ele quase foi junto com o Chaves. Mas na verdade ele teve uma sorte danada, porque um tio pegou e disse: galera, comprei esses fogos de artifício que soltam fogo pro céu, mas não sei como acender.
Aí o Condorito pega e fala: relaxa, chefe, agora a gente acende. Eu sou especialista nisso. Mas era mentira, ele não era especialista em nada, porque quase perdeu a cabeça. Porque ao acender, ele colocou o rosto na frente do canhão, de onde sairia a pirotecnia. Mas o amigo dele, o Chilango, que também era outro bêbado, percebeu e puxou ele para tirar a cabeça dali. E se não fosse por ele, o Condorito teria ido pro céu, literalmente. Uma vez no primário, minhas cadernetas tinham vários carimbos do periquito. Minha mãe brigava porque eu conversava com meus amigos Barrigudo e Calaca durante as aulas. A professora sempre estava... Cala a boca, crianças do demônio. Mas como a gente não ficava quieto, eu, o Barrigudo e o Calaca, a gente ganhava o carimbo do periquito. E diziam que se juntássemos 53 desses carimbos, seríamos expulsos por 3 dias. Mas o bom é que eu fiquei com 52 carimbinhos. Mas teve uma vez que me deram 58 carimbos. Fui expulso por 3 dias e minha mãe me colocou para vender pão na porta de casa, porque se eu não fosse estudar, ela ia me fazer trabalhar. Mas o bom é que eu ganhei 1000 pezinhos. Todos vamos a... Uma vez, meninas fizeram uma pegadinha dizendo que supostamente tinham visto minhas fraldas para eu não fazer xixi na cama aos 12 anos. No fim, chorei. Porque umas meninas irritantes, filhas de uma amiga da minha mãe, vieram aqui e eu falei para elas: ei, meninas intrometidas, não vão ao quarto de baixo porque escondo algo. Mesmo assim, que bobo eu. Quanto mais eu dizia para não descerem, mais vontade as pirralhas tinham. Escondi minhas fraldas embaixo, pois ninguém deveria ir lá. As meninas não me ouviram, desceram, supostamente viram o que eu escondia e fui chorando dedurá-las para minha mãe. Acho que me trollaram e não viram nada, pois nunca contaram o que viram. Uma vez tinha um senhor que achava que eu tinha atraso mental e ficou me olhando estranho, porque eu estava no supermercado e estava comendo um sorvete. Durante todo esse tempo fiquei calado, com a língua congelada. Então, quando eu estava procurando por abacaxis em lata, fui e perguntei para um senhor: boa tarde, o senhor sabe onde ficam os abacaxis em lata? Eu pensava: por que estou falando assim? O que aconteceu comigo? Mas o senhor ficou me olhando estranho e disse: sai daqui, moleque, e caramba, que senhor escroto. Vai estudar! Uma vez, quando eu era criança, eu colocava as remelas do meu cachorro nos meus olhos, porque minha avó tinha me dito que os cachorros podiam ver fantasmas e gente invisível. Então eu também queria ver. Peguei meu cachorro e pedi: Mickey, vem cá, me dá suas remelas. Passei nos olhos, mas não vi nada. Então eu disse: acho que tenho que esperar para fazer efeito, mas nunca fez efeito. E acabei pegando uma infecção nos olhos por não ter juízo e ter acreditado nisso. Uma vez fiquei muito preocupado achando que tinha câncer, porque toda vez que eu ia tomar banho, meu cabelo caía, e quando eu saía do banho, secava o cabelo e ele ficava na toalha. Então eu disse: não, maninho, já era pra mim, tudo por ficar comendo taques. Mas como eu achava que já ia me encontrar com o papai do céu, confessei meu amor pra menina e pedi pra namorar. Mas ela me deixou na friend zone. Respondi: tranquilo, já vou conhecer o Chaves e a turma da vila. Mas no final era só um problema de alopecia, e na escola zoaram comigo. ¿Quién puta le importa, pedazo de puta escoria de mierda mal parido de la verga? De seguro cuando el doctor te vio. Uma vez preguei uma peça no meu irmão dizendo que a casa dele no Minecraft, que levou 5 meses para construir, tinha explodido. No fim levei bronca porque enquanto ele tomava banho gritei: que legal o som da dinamite na sua casa. Ele respondeu do banheiro: não explode minha casa! Eu disse que era tarde, pois já fazia isso. Ele saiu correndo do banheiro, chorando para me dedurar para minha mãe, mas eu nem tinha tocado em um bloquinho da casa dele. Mesmo assim, minha mãe brigou comigo e me castigou por fazê-lo chorar. As pessoas só entendem na base da porrada. Uma vez meu amigo o Cubito ia comer veneno pra rato na escola, porque esse cara passava o tempo todo jogando muito Minecraft. Chamávamos ele de Menino Rato. Cansado disso, um dia colocou veneno de rato na própria comida na frente de todos, para provar que nada aconteceria, já que não era um rato. Mas aí, quando ele já ia dar uma mordida e estava prestes a colocar na boca, chega meu amigo Solovino e dá um chute no sanduíche dele para que ele não mordesse e fosse embora com o papai do céu. Uma vez meu amigo Requeijão deixou cair 2 miojos fervendo na perna porque a gente estava no recreio. Então ele saiu correndo para a lanchonete para pegar 2 miojos de camarão com pimenta, mas aí quando estava voltando ele estava correndo. Aí ele tropeçou e derramou toda a água super quente na perna. E para piorar, nesse dia ele estava de bermuda. E aí eu e meus amigos vimos como a pele dele foi ficando branca igual queijo por causa do calor. E o pobre coitado só gritava:
E ele teve que tirar o short e a cueca. E todo mundo viu o pinto dele. Uma vez, quando eu era adolescente e ia para o ensino médio, me chamavam de Nescafé porque eu era só espinha. Antes dos 15 anos, meu rosto era lisinho como o bumbum de bebê, mas agora surgiram verdadeiros vulcões em erupção, não apenas espinhas. No rosto, porque toda a minha família tem pele oleosa e isso faz com que a acne apareça com mais facilidade no rosto. Um dia, na minha escola, a gente dava apelidos e eu brincava com meus amigos assim. Me chamaram de Nescafé, mas eu não entendia o motivo. Achava que era porque era bom de manhã, mas não era por isso. O bom é que não vou enrugar igual a uva passa tão rápido. Uma vez eu não aguentava a vontade de fazer xixi e tive que fazer em um parque público. Mas poxa, apareceu um policial porque eu sempre fui mijão. Nesse dia estávamos longe de banheiro, então fiz em uma arvorezinha. Ouvi uma voz atrás. Ei garoto, o que você está fazendo? Mesmo assim, não parei. Então eu me virei para ver quem tinha falado comigo e mijei toda a perna de uma pessoa que estava de calça preta. Mas quando fui levantando o olhar, percebi que era um policial. E o bom é que não me levaram para a cadeia porque eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 12 anos, fiquei sozinho com meu cachorro Mickey, que me fez acreditar que tinha virado um Naual ao andar em 2 patas e me olhar de forma estranha. 3 dias antes, vi que se um cachorro andasse em 2 patas, era porque estava possuído por um Naual. Esses cachorros levavam as crianças para os morros, de onde nunca voltavam. Com muito medo, busquei na internet remédios contra a bruxaria e apareceu para mim. Quebrar um ovo na cabeça do animal ou da pessoa, então peguei um ovo e quebrei na cabeça do meu cachorro. Mas depois percebi que o que ele queria era um pedaço de presunto que eu tinha na camiseta no café da manhã, e que na verdade ele não era nenhum Naual. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, achei que uma salamandra gigante tinha ido me acordar no meu quarto para eu ir para a escola. Porque um dia meu pai foi me acordar por volta das 6 da manhã para eu ir para a escola. Mas antes ele tinha tomado banho com água fria, como a da Antártida. Então, quando ele foi ao meu quarto, ele disse: "Acorda para ir para a escola", e tocou no meu braço. Mas como eu senti algo gelado e molhado, eu reagi assim, porque eu estava quentinho debaixo do meu cobertor dos Incríveis. Então, quando eu abro os olhos, eu vejo ele e dou um grito, porque pensei que o Rei Salamandra tinha ido ao meu quarto para me comer. Uma vez meu amigo, o Titimeca, comeu uns 5 grãos de ração do meu cachorro, porque a gente fez uma competição de quem fazia menos kills no Call of Duty. E quem perdesse tinha que comer comida de cachorro, então eu ganhei. E o Titimeca não queria comer a ração do Mickey, meu cachorro. Mas ele teve que pegar umas rações e quando voltou pro quarto, colocou tudo na boca e começou a mastigar. E pra falar a verdade, eu estava morrendo de rir. Então eu perguntei: "Tem gosto de quê?" Ele disse que tem gosto de comida de deuses e anjos. De repente, meu cachorrinho Mickey entrou e o Titimeca falou: "Olha, ele veio procurar a ração dele." Uma vez minha mãe tinha medo de ratos e um dia quase teve um ataque do coração, porque ela tinha um gato chamado Atum. E um dia, o Atum caçou um rato do tamanho daqueles de Nova York. Então esse cara levou o rato até a cama da minha mãe e colocou na barriga dela, mas minha mãe estava dormindo e não sentiu. Mas quando ela acordou, viu aquele bichão em cima dela e saiu gritando pela casa toda. E o pior é que ela estava me culpando porque achou que eu tinha colocado lá. Mas no final eu disse que foi o gato. Tivemos que dar uma coquinha pra minha mãe por causa do susto. Uma vez, quando não tinha comida em casa, meu pai comeu 1 quilo de ração do meu cachorro e minha mãe viu. Porque o doido do meu pai come qualquer coisa, e o estômago dele já até criou calo de tanta besteira que ele come. E às vezes ele até come tacos 15 por 5 pesos. Nesse dia não tinha comida em casa e ele, morrendo de fome, disse que estava com preguiça de sair para comprar. E nesse momento ele viu a ração do Mickey e me disse: "Me dá 1 quilinho aí", e ele comeu. Uma vez, quando meu primo Xuxito fez aniversário, fizeram uma festa pra ele lá no bairro, mas tudo acabou dando errado porque no final uns 10 bêbados invadiram a festa. Por culpa do meu tio, o Rubenchas, e aí a polícia teve que chegar, porque tinham feito a festa do Buzz Lightyear número 10 pro Xuxito.
Mas na hora de cortar o bolo, meu tio Rubens perguntou se podia chamar uns amigos, dizendo que eram tranquilos, mas eram todos cachaceiros da vizinhança. E quando eles chegaram, um dos bêbados, no meio da bagunça, acabou caindo em cima do bolo. Outro já queria levar a pinhata pro filho dele, e outros estavam mijando no pessoal. Então, no final, tiveram que chamar a polícia para tirar eles de lá, e a festinha do pobre Chutito foi arruinada. Quando eu era criança, quase incendiei minha casa jogando Xbox, porque minha mãe saiu e pediu: "Filhinho, em 20 minutos desliga o fogo do frango, não esquece." Mas eu, como estava todo viciado jogando, só falei que sim, mas na verdade nem sabia o que ela tinha dito, então continuei jogando. Após 2 horas, senti cheiro de fumaça e achei que fosse o vizinho queimando lixo, então ignorei. 3 horas depois, minha mãe chegou em casa. Ela verifica a panela do pobre frango e vê que o frango tinha encolhido e estava preto. Mas aí ela tentou pegar para tirar da panela e ele se desintegrou de tão queimado que estava. Uma vez quase deixei meu amigo El Panza cego, porque levei um laser verde para a escola que tinha comprado na feira. Então eu falei pro Panzas: "Olha cara, esse laser é bem potente." E ele me disse: "Quanto você me dá se você apontar no meu olho?" E eu pensei: qual é a desse cara? E eu falei: "Panzas, se você quer dinheiro, peça." E ele recusou, dizendo que não pedia esmola. Então disse: "Se me der 100 conto, deixo você apontar no meu olho." E eu era moleque, eu falei que topava. Mas o Panzas usava óculos, então o raio era mais potente. E eu apontei para ele. Mas no final, depois ele me disse que viu um ponto preto no centro do olho dele por mais de uma semana. Uma vez nas férias, quase fomos devorados por uma pantera, eu e minha família. Fomos a uma praia ver flamingos e precisaram nos levar de lancha até eles. E minha mãe estava morrendo de medo, porque ela tem medo de cair no mar, e como não sabe nadar, ia se afogar. E quando chegamos ao habitat dos flamingos, vimos que o condutor da lancha começou a ficar assustado, porque a água estava baixando. Então a lancha ia encalhar e não ia ter como alguém ir buscar a gente. Uma senhora que morava ali disse: "Ai meu Deus, vamos virar jantar de pantera. Elas saem todas as noites." E já estava anoitecendo. Mas o bom é que, por obra de Deus, a água voltou a subir e nós fomos embora. Uma vez, quando eu era criança, dei um chute na barriga da minha mãe e ela estava grávida. Porque eu tinha muito medo de dormir sozinho, então dormia com meus pais. Mas eu me mexo muito quando durmo. E à meia-noite eu começava a chutar todo mundo que estava do meu lado. E naquela noite, sem querer, dei um chute na barriga da minha mãe. Eu não sabia da gravidez dela, pois era surpresa. E quando me contaram no dia seguinte, eu disse: "Não, meu irmãozinho." E minha mãe me disse: "Calma, filho, está tudo bem, mas hoje você vai dormir amarrado." O bom é que dormi amarrado, mas meu irmãozinho realmente nasceu. Meio bobo, mas nasceu. Ai, minha cabeça tá uma bagunça. Uma vez meu cachorro, Mickey, quase foi pro céu dos cachorros. Por minha culpa, porque um dia eu queria levar ele pra passear, mas não tinha coleira. Então, numa dessas, tive a ideia fabulosa, que nem o Einstein teria, de procurar um enforca-gato. Daquelas que se você vai puxando, vai apertando cada vez mais. E coloquei no pescoço dele, mas sem querer, puxei demais e quase sufoquei meu pobre cachorro. Mas antes que ele ficasse roxo, meu eu de 11 anos teve um estalo e saiu correndo para buscar uma tesoura para poder cortar o enforca-gato. Graças a Deus, meus pais nunca souberam. Espero que não vejam este vídeo. Quando eu tinha 16 anos, me convidaram para a festa de aniversário da minha amiga La Plátano. E por ser desastrado, passei vergonha na frente de todos. 2 vezes seguidas, pois em uma delas fui ao banheiro. E quando estou caminhando, escorrego de um jeito tão insano que nem consegui me aparar com as mãos e bati com tudo o queixo. E a tia do Plátano me diz: "Você está bem, filho? Que porrada você levou?" Fiz cara de durão, como se não tivesse doído. Então, quando eu estava voltando do banheiro e ia sentar na minha cadeira, tinha um desnível no chão atrás de mim. E eu caí de bunda para trás. E eu caí igual um sapo na grama e todo mundo riu de mim. Uma vez meu pai quase ficou cego quando estava consertando os canos de água. Ele usou uma técnica insana para se salvar enquanto consertava os canos com um produto químico. Mas aí, como o produto não saía, ele pega e aponta para o rosto e diz: "Sai logo, coisa chata!" E aí o líquido sai disparado na cara e nos olhos dele. Mas o produto era tão forte que ele precisava lavar com água e ir rapidamente para o hospital. E como não tinha água, então ele pegou a água da privada e começou a lavar os olhos e saiu correndo para o hospital. O bom é que ele não ficou cego, mas os olhos estavam mais vermelhos que os de um drogado. Olá!
Quando eu era pequeno, achava que ao falar com Deus na oração, as pessoas só faziam ps. Sem sentido, porque era assim que eu ouvia minha vovó e minhas tias fazendo. Mas um dia fui à missa com minha vovó e a ouvi fazendo ps. Comecei a imitá-la também. Quando minha vovó me ouviu, perguntou: "O que você está fazendo, filhinho?" E eu digo pra minha avó: "Orando, vovó." E ela me disse: "E por que você só fica fazendo psss?" Mas eu não entendia. E depois ela me explicou que eram palavras com sentido, só que sussurradas. E eu, durante 8 anos da minha vida, só falava com Deus assim: pss, 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 pss. Uma vez, quase tive que assaltar um banco porque deixei cair um iPhone 15 Pro Max em um bueiro e não era meu. Era do meu primo, o Guanábana, mas tive uma ideia de 200 de QI que salvou minha vida. Porque eu estava com meu primo, o Guanábana, que estava se gabando do novo iPhone dele. Falei: "Deixa eu ver, me empresta aí." Ele me deu e perguntei: "Isso voa?" E aí eu de idiota fui e joguei, mas eu não tinha visto que tinha um bueiro aberto e o celular caiu lá dentro. Aí o Guanábana falou: "Você é burro? Como é que vai voar? É um celular, seu tonto." E eu todo ferrado fui lá pro esgoto, pra onde vai tudo que jogam, no final do cano. Fiquei lá por umas 4 horas com uma rede tentando recuperar o celular e no final, graças a Deus, consegui. Quando criança, fiquei traumatizado com as antenas de segurança do supermercado, pois temia que apitassem e pensassem que eu era ladrão. Mas mesmo sabendo que eu não tinha roubado nada e que a gente tinha comprado tudo, ainda assim eu ficava com medo de passar por ela. Às vezes esses aparelhos apitam sem razão, então eu temia que tocassem e que funcionários e pessoas pensassem que eu estava roubando. Até hoje ainda fico nervoso que sem motivo elas disparem e me deixem envergonhado na frente de todos. Tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Uma vez meu pai estragou um carro novo que eu tinha comprado, porque eu disse: "Ô pai, você tem tempo pra tunar meu carro?" E meu pai respondeu: "Atum?" E eu: "Hã?" Tipo, personalizar ele. E ele me diz: "Ah, sim, filhão, amanhã eu levo." Então chega o dia seguinte. À tarde vejo meu carro e percebo que no capô do carro estava escrito meu nome completo, idade, data de nascimento, signo do zodíaco, e eu fico assim. E eu digo: "Pai, o que diabos você fez?" E ele diz: "Não era assim então." E na verdade foi uma má ideia ter pedido esse favor pra ele. Quando criança, achei que a menina do chamado apareceu na TV da minha avó às 10 da noite, porque eu assistia Jorge, o Curioso. Mas a TV começou a travar toda, igual quando a menina do chamado aparecia e ia sair da televisão. E justamente um mês antes eu tinha assistido esse filme com a minha avó, então saí correndo da sala porque achei que iam me assustar. Mas na verdade era porque o disco DVD estava riscado e travou, e por isso começou a falhar. Mas graças a Deus não era a menina do chamado. Uma vez, enquanto eu usava o banheiro da escola, um menino colocou a cabeça sob a cabine e eu estava cagando. Porque esse cara era meio maluco das ideias, e até às vezes entrava no banheiro das meninas para espiar. E nesse dia, bem na hora que me deu uma vontade enorme de soltar o barro, o maluco espiou por baixo da porta. E nesse momento eu estava justamente para cortar o barro. Não consegui fazer em paz e chutei ele por ser idiota. Uma vez, quando Xanita estava usando o banheiro da escola, um menino ficou gravando ela com o celular por cima da porta enquanto ela fazia xixi. Porque esse cara era super pervertido e não estava batendo bem das ideias, tinha menos ainda. Às vezes ele espiava no banheiro das meninas, e nesse dia Xanita pediu pra ir lá. E o maluco do McLovin foi atrás dela. Mas bem nesse momento, já no banheiro, Xanita soltou um pum. Então o bobo do McLovin riu, e Xanita viu ele, e deu um soco no nariz dele. As pessoas só entendem na base da porrada. Uma vez uma senhora soltou um pum na minha cara quando eu tinha 7 anos e estava na aula de zumba com a minha mãe. E a sem vergonha só riu e me disse: "Acho que minha bunda tá escorregadia." Porque estávamos na aula assim, e 1, e 2, e 3. E eu estava atrás dela, e era uma senhora gorda que ocupava quase todo o espaço. Então, depois que ela soltou o pum e me fumigou, ela se vira pra trás e faz assim pra mim: "Acho que minha bunda tá escorregadia." E eu: "Mãe, isso é uma arma biológica."
Meus olhos estão ardendo, me ajuda. Chamem a polícia! Estão me matando! Uma vez uma menina quase me matou de tanto rir por algo que ela disse, porque ela estava fazendo uma dancinha do TikTok muito cringe. Então eu disse, pra com isso você está passando vergonha. Então ela ficou me olhando e disse, o quê? E eu disse, você sabe o que é cringe, né? E ela disse, sei. E eu falei, tá, o que é então? E ela disse que era aquele que odeia o Natal. É que ela achava que cringe e Grinch eram a mesma coisa. Então eu ri demais, mas ela não entendia nada. Até que eu expliquei, e aí ela entendeu. Uma vez meu pai me humilhou e eu comecei a chorar por algo que ele fez comigo, porque um dia eu disse... Papai, olha esse vídeo da escola que eu fiz, dura só 5 minutos. Então eu peguei e coloquei o vídeo na televisão. Então eu me sentei ao lado dele, porque meu pai estava deitado na cama. E quando o vídeo já estava com 3 minutos, eu peguei e falei... O que você está achando? E eu olho pra ele e ele já estava capotado. Então eu fiquei chateado e fui chorando para o meu quarto porque eu tinha 10 anos. Uma vez meu amigo Carrie esfregou uma peça na irmã dele dizendo que tinha jogado fora todas as Barbies dela. E ela tinha mais de 100. No fim, Carrie levou uma bronca e ficou de castigo por 138 dias, que era o número de Barbies que a irmã tinha, porque estava entediado e sozinho em casa. Ele resolveu esconder as bonecas da irmã e quando ela voltou, ele gritou: Teresita, joguei fora todas as suas Barbies. E aí a Teresita saiu correndo como o Relâmpago McQueen para ver suas bonecas. E ao ver que não estavam lá, ela começou a chorar. E o Caris morria de rir. Mas aí a Teresita também começou a morrer de rir. Porque a mãe dela estava atrás do Caris, olhando para ele com um olhar de diabo possuído. Assim. Quando eu tinha 5 anos no jardim de infância, decidi provar a cola da sala achando que tinha gosto de baunilha, sem que ninguém visse. Dei uma lambida, depois outra e mais outra, e achei aquilo um manjar dos deuses. Até que a professora me pegou e gritou: Menino, para de comer cola! Mas já era tarde demais. Eu me sentia como se o chefezinho de Ratatouille estivesse cozinhando para mim, e eu disse: não. Ela me levou ao banheiro para me limpar e deu um sermão sobre não comer cola. Mas não liguei. E ao voltar para a sala, continuei a experiência culinária. Uma vez eu tirei 1,3 numa prova, porque na aula eu não entendia nada. Para não parecer burro, eu apenas balançava a cabeça como se fosse inteligente. E o professor explicava, e eu todo confiante, balançando a cabeça de cima para baixo, até fingia que estava anotando alguma coisa. Mas quando chegou o dia da prova, tirei um glorioso 1,3 e o professor me olhou e disse: Que foi, Manuel? Se você estava atento na aula, balançando a cabeça e anotando o que aconteceu. E eu, com minha dignidade no chão, só disse: Professor, eu só desenhava bonequinhos. Não entendia nada. Inscreva-se se você está respirando agora. Uma vez, quando era época de provas mortais, achei que ia ter um infarto. Porque meu amigo, o Queijo, filho da professora, garantiu que a mãe dele entregou a prova com as respostas e que passaríamos fácil. Então eu virei a noite estudando como se fosse entrar na NASA. Mas o gênio tinha pegado a prova do grupo errado. Então, no dia da prova, entro confiante, abro a folha e não entendia nem o meu próprio nome. Aí começo a suar como se estivesse correndo uma maratona no deserto. E no final acabei tirando 6 de 50. E o cara, todo tranquilo, me diz: Ops, era de outro grupo. Na moral, quase sufoquei ele com a mochila. Você tá maluco? Seu desgraçado, você é um desgraçado, você é um desgraçado, seu desgraçado, desgraçado, seu maldito. Uma vez meu pai foi tomado pelo Espírito Santo porque começou a falar em línguas, já que se inscreveu em um concurso de karaokê, porque ele dizia que tinha a voz do Luiz Miguel. Então ele estava todo empolgado, mas quando começou a música estava em japonês. Aí meu pai, em vez de parar, começou a inventar umas palavras muito estranhas. E cantava assim. E o melhor é que ele cantava com tanta paixão que as pessoas ficaram de pé para aplaudir. E um senhor até gritou: Isso sim é arte internacional. E no final, ele não ganhou. Mas agora na vizinhança chamam ele de Luiz Miguel San. Luiz Miguel San. Meu priminho Tizoc jurou que roubaram o Chaifon 13 pro Maza dele, pois deixou na mesa da taqueria, e ao voltar não estava mais lá.
De repente, toda a minha família entrou em modo SWAT, até o taqueiro participou. Então, depois de meia hora revisando câmeras, embaixo das mesas e acusando inocentes, o próprio besta estava com ele no bolso o tempo todo. Desde então, o chamamos de Dora, a exploradora, pois nunca acha nada mesmo com tudo à sua frente. Quando eu tinha 11 anos, achei que ficaria milionário em 2 dias após ver um vídeo dizendo: invista em Bitcoin e fique milionário. Então peguei meu cofrinho com 69 pesos e entrei todo empolgado em um site para comprar criptomoedas. Vi um botão enorme que dizia investir tudo e sem pensar cliquei. Mas 3 dias depois eu já estava me gabando que era investidor no nível do Elon Musk. Meu primo checa minha conta e diz: você está no modo demo. Naquele dia percebi que continuaria tão pobre quanto antes. Meu pai me deu um laptop no meu aniversário, mas minha mãe me disse: Ei, Manuelito, você me empresta seu laptop? Eu tinha medo de emprestar pra ela pensando: tomara que ela não perceba que passo o tempo todo jogando, senão vai tacar ela na minha cabeça. Então ela me chama e diz: Ei, o que é isso? E eu vi que ela tinha aberto minhas notas e dizia: média total de Manuel Antônio, 9,3. E ela me diz: esse é o meu garoto, só por isso vou te comprar um joguinho. E ufa! O bom é que Deus está do meu lado, porque senão eu teria levado umas porradas com o laptop. Caramba, essa foi por pouco. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha um amigo que a gente chamava de bebê. Porque o cara toda noite se mijava e fazia cocô na cama enquanto dormia. E sempre que chegava na escola, a gente tampava o nariz quando ele passava do nosso lado, porque cheiroso não era. Mas ele dizia: por que vocês tampam o nariz? Esse é meu cheiro. Até que um dia, um colega humilde comprou umas fraldas de idoso pra ele e deu de presente pra ele não chegar mais todo sujo na escola. Ai meu Deus, tô me cagando, tá saindo cocô, ai! Uma vez eu estava em videochamada com minha namorada às 3 da manhã e vimos o rosto de um demônio atrás dela. E gritamos como se estivéssemos sendo exorcizados. Mas eu estava a uns 800 quilômetros de distância e mesmo assim chorei e não conseguia nem me mexer de tanto medo. Então ficamos paralisados até umas 7 da manhã, sem ir ao banheiro, com medo de que puxassem nossos pés. E sim, fizemos xixi na cama. Mas no final, já com o sol, vimos que era só um laço simples na cabeça dela, que no escuro parecia deformado, e que quase mandou a gente para Jesus Cristo. Eu estava paralisado, com muito medo e não conseguia me mexer. Na minha frente estava uma criatura horrível demais. Uma vez meu irmão quase me matou de raiva por uma besteira que ele fez, porque queria ser meu editor de vídeos. E eu disse: beleza, mas por favor não estraga o canal. Mas em meia hora ele já tinha dado zoom nas minhas axilas em vez de no meu rosto e exportou tudo de cabeça para baixo. Então eu, com o olho esquerdo quase estourando, olhei para ele com uma cara de sério mesmo, mas ele todo empolgado me disse: tá ficando maneiro, né? E eu disse: valeu por participar, você está despede. Mas bem na hora que eu já ia mandar ele embora, minha namorada chegou e por pena ensinou todas as técnicas de edição para ele. E agora ele edita melhor do que eu. Uma vez meu cachorro Mickey quase foi pro céu por minha culpa, porque eu jurava que podia deixá-lo inteligente como um humano, já que tudo começou quando minha mãe me disse que se eu comesse nozes eu ficaria mais inteligente. Então eu comprei um saco e pensei: se serve pra mim, serve pro Mickey também. Então dei nozes pra ele todo dia, esperando que ele dissesse bom dia. Mas depois de uma semana, meu primo Macário me viu e gritou: isso mata cachorro! E eu fiquei paralisado, imaginando o Mickey me cumprimentando do além. Desde então, minha família me chama de professor maluco da vizinhança. Uma vez quando eu era criança, achei que tinha uma aranha-pantera no cinema, porque vi uma sombra enorme andando pela parede, bem na hora que apagaram as luzes. E eu gritei: senhoras, corram, elas vão nos morder! Então foi um caos nível Apocalipse Marvel. Senhoras correndo com pipoca voando como chuva dourada, um senhor derrubou seu refrigerante gigante como uma cascata de diabetes. E um bebê começou a chorar como se tivesse uma caixa de som na boca. E Tizoc, todo covarde, se escondeu atrás da poltrona como um soldado raso. Mas no final, o gerente acendeu as luzes e era só um balão preto grudado no ar-condicionado. Ainda bem que eu tinha 8 anos, senão teriam me banido do cinema para sempre.
Uma vez, quando eu jogava Clash of Clans, eu tinha o melhor clã do mundo e me sentia como um imperador digital. Mas um dia, eu fiz a burrada do século. Dei co-líder para um cara aleatório chamado Perro777 e fui sair de férias, então volto todo feliz. Abro o jogo e meu clã estava vazio, só restava eu como um rei sem reino. E uma mensagem flutuando no chat que dizia: "Trollado, otário." Senti que a Supercell me dava uma paulada na alma, mas o pior é que, alguns meses depois, hackearam minha conta. Meu sobrinho Mbappé quase arrancou o cérebro de tanto puxar os cabelos de preocupação. Ele estava tão duro que disse: "Tio, nem pra um salgadinho tenho dinheiro. Arruma um trampo pra mim?" Então, eu ensinei ele a editar vídeos. Mas o cara não entendia nem como cortar um clipe. Aí ele ficou frustrado e puxava os cabelos de desespero. E toda vez que dava erro, ele gritava: "Eu odeio o Premiere." E eu tentei acalmá-lo, mas no final ele acabou chorando, abraçado ao monitor. E no fim, ele aprendeu sim. E hoje ganha mais do que eu. O inútil acabou ficando viral. Não consigo fazer nada certo. Uma vez, quando meu irmão Mojarrim estava limpando o aquário do Tizoc, ele teve a ideia de ligar uma bomba de oxigênio feita pelo meu amigo, o Tribilin. Mas em vez de bolhas, começou a soltar faíscas e fumaça como um reator nuclear. Então, o aquário estourou. Aí meu primo Tchanok quis salvar o Nemo e virou o aquário inteiro em cima da TV do meu tio, seu Pulgon. E no final, agora o Nemo mora no vaso sanitário. E Mojarrim está proibido de tocar em qualquer fio até 2057. Uma vez, quando meu amigo El Queso quis contribuir com algo grande para a festa do meu tio, seu Pulgon, ele comprou 24 Coca-Colas de 3 litros e decidiu colocar todas no congelador para ficarem bem geladas rapidinho. Mas o besta esqueceu. Então, 3 horas depois, as garrafas começaram a explodir uma por uma, como granadas militares dentro do congelador. Então a cozinha já parecia zona de guerra. Tizoc gritando: "Vamos morrer!" E Robalina gravando tudo em câmera lenta, enquanto minha vovó Shona estava rezando, desviando da Coca-Cola voadora. E desde esse dia, a cozinha se chama Chernobyl Cola. Olá! Quase fui deserdado por causa de um senhor grosseiro da montanha, pois quando criança achava que o Eco era alguém escondido repetindo tudo só pra me irritar. Numa viagem de família à montanha, gritei meu nome e o Eco respondeu. Fiquei tão assustado que falei pra minha mãe: "Mãe, tem um senhor zombando de mim!" Como ninguém acreditou em mim, desafiei ele a falar os piores palavrões que conhecia. O Eco repetiu tudo alto diante da minha família e de outras crianças. E o pior é que deu pra ouvir em todo o vale. E meu pai me deu um tapa por ser malcriado. Mas tentei me defender dizendo que o senhor tinha começado. Mas de novo ninguém acreditou em mim. E vivi 10 anos achando que as montanhas tinham gente dentro contratada só pra xingar os turistas. Quase fui expulso do banco por gritar que o caixa dava dinheiro de graça, porque quando criança achava que era um hack para dinheiro infinito. Eu pensava que o caixa eletrônico era uma máquina mágica, colocava o cartão e recebia dinheiro. Acompanhei meu pai ao banco e o vi sacando dinheiro. E eu todo empolgado grito bem alto: "Pai, coloca o cartão de novo para ganhar mais prêmio!" E aí ficou um silêncio constrangedor, horrível. Até o segurança olhou pra mim com uma cara feia. Meu pai tampou minha boca e perguntei: "Por que não quer mais dinheiro?" Depois explicou que era dele, e o segurança morreu de rir das minhas besteiras. Uma vez no ensino fundamental, descobri que meu amigo Culebra era mais ladrão que o Duende Verde. Porque a gente estava na sala quando chegou uma menina toda preocupada, gritando: "Vocês não viram meu iPhone?" E bem nessa hora, o Culebra me mostra ele debaixo da mesa, rachando o bico de rir. E eu pensei: vão levar esse cara pra cadeia de tão cara de pau. Mas o cara, na maior tranquilidade do mundo, chega na mina e fala: "Não, a gente não viu, mas se quiser te ajudo a procurar." Eu só pensei: esse desgraçado nasceu sem vergonha. No final, a pobre garota nunca encontrou o iPhone dela, e meu amigo ficou com um celular novo, até que a mãe dele tirou dele e devolveu pra garota. Uma vez meu primo Macário deixou o quarteirão inteiro sem luz porque quis ligar o Xbox, o liquidificador, uma furadeira, o micro-ondas e o ventilador na mesma tomada com um cabo chinês. Mas aí fez um pum, que até o céu ficou vermelho como se fosse o fim do mundo. Então minha vovó Cata gritava: "Já começou o apocalipse, meus filhos." E Mojarrim se ajoelhou para rezar, mas Macário apareceu com uma vela e disse:
Fiquem tranquilos, eu resolvo isso. Ele tocou no fio e saiu voando eletrocutado como o Goku, e desde esse dia, quando falta luz, todos dizemos: com certeza o Macário está brincando de novo. Estou louco, estou louco. Uma vez, quando na festa de Natal da escola colocaram um inflável temático do Papai Noel, Mojahim gritou: vamos fazer o salto da rena. E antes que eu pudesse dizer não, ele já estava empoleirado num cantinho do inflável. Mas Tizoc e o Panzas começaram a pular tão forte que Mojahim foi lançado como um projétil natalino, direto para uma pinhata de estrela. Então a pinhata explodiu, os doces choveram como uma bênção de Natal e uma criança gritou: milagre de Natal? E desde esse dia o diretor proibiu todo tipo de infláveis. E aquele dia o evento foi chamado de Uval de Mojahim. Uma vez, meu priminho Tizoc incendiou a cozinha por ficar brincando de ser chefe profissional, porque disse que ia fazer umas batatinhas fritas gourmet. E eu falei pra ele: ok, mas não vacila. Mas assim que colocou o óleo, começou a sair fumaça, como se estivesse invocando um dragão. Então o tonto decidiu jogar água no óleo fervendo para esfriar. Aí a frigideira explodiu como fogos de artifício de festa e Tizoc começou a assoprar o fogo, como se isso fosse apagar. Então eu corri para chamar a vovó Cata, que chegou com uma sandália numa mão e o extintor na outra. E desde esse dia, Tizoc está proibido de fritar até um ovo. Uma vez minha mãe suspeitou que eu andava com ladrões do Osho por causa do meu amigo El Calaca, pois estávamos na casa dele, mas ela me ligou. Então eu atendo, mas falo pro Calaca: não vai falar nenhuma besteira, hein? Mas parece que eu disse o contrário, porque ele vai e aí que eu digo: oi mãe, esse cara começa. Hoje temos 8 Oxos pra roubar, galera. E eu: cala a boca, mas minha mãe me fala: o que é isso, Manuelito? E eu: nada, só um amigo maluco. Minha mãe diz: cuidado para não acabar na cadeia, garoto. Ela desconfiou de mim e fez uma videochamada pra ver o que eu fazia, achando que eu andava com os próximos grude meu malvado favorito. Uma vez eu tinha um amigo que estava há meses longe da igreja, e num domingo ele acordou com um vazio que já não podia mais ignorar. Não era tristeza, era fome de algo a mais. Mas ele tinha vergonha de voltar porque pensava: com que cara eu volto? Vão zombar de mim. Então ele sentou lá no fundo sem dizer nada. E quando ouviu: este é o meu corpo entregue por vocês, sentiu como se alguém estivesse chamando ele pelo nome. Ninguém o repreendeu, ninguém apontou o dedo, só o abraçaram desde o altar. Porque às vezes voltar à missa não é por entender, é porque sua alma está te pedindo isso. Te amo, Deus, em ti confio. Uma vez minha mãe quase me fez morrer de tristeza, porque minha vovó Cata tinha me dado 1.500 pesotes pelo meu aniversário. E eu, todo empolgado, fui direto ao mercado comprar um papagaio que falava, e eu jurava que ele ia ser a estrela da casa, porque até ensinei frases e piadas pra ele. Certo dia, ao mostrar meus avanços pra minha mãe, ela disse: filhinho, dei seu papagaio para a tia Petronila, pois ele já xingava todo mundo. E eu, pálido, tremendo, disse: mãe, gastei 1.550 horas ensinando ele a falar pra você dar ele de presente. E ela toda tranquila me disse: então agradeça a Deus, porque agora temos paz e silêncio. No fim, tomada pela culpa, ela me comprou um peixinho dourado mixuruca, que morreu 2 dias depois. Uma vez minha tia Petronila, que é rica, organizou uma festa surpresa de aniversário para meu primo Guanábana. Aconteceu uma tragédia por culpa do meu priminho menso Tizoc, porque planejamos esconder o bolo no banheiro para que ninguém o visse. Mas quando o tiramos para cantar parabéns para ele, Tizoc tropeçou no cabo da caixa de som e o bolo saiu voando, com velas acesas e tudo, em câmera lenta, direto na cara da minha tia. Então todos ficamos parados, como estátuas de museu, e minha avó, bem estoica, gritou: assopra a vela do mesmo jeito, minha filha! Mas o pior é que, quando pensavam que a tragédia já tinha acabado, o cachorro subiu na mesa e comeu o que restava. Certa vez, minha mãe achava que o liquidificador estava possuído, pois ligava de madrugada sozinho e fazia barulho como se alguém gritasse dentro. Até que um dia meu pai a abençoou com água. Minha avó fez o sinal da cruz nela umas 9.000 vezes e minha tia Abóbora até colocou música de louvor. Mas depois de 3 noites de terror, descobrimos que não era nenhum demônio, e sim que meu tio Xuxo levantava sonâmbulo às 3 da manhã para fazer suco de laranja, porque segundo ele, de madrugada é quando a vitamina C se conserva melhor.
Te amo, Deus, em ti confio. Quando meu priminho Tizoc tinha 4 anos, gritou que havia um crocodilo no vaso sanitário e que não podíamos mais entrar no banheiro porque ele ia morder nossas bundas. E nesse momento todos nós entramos no modo Steve Irwin, porque meu pai pegou um facão enferrujado, minha mãe uma frigideira e eu um taco de beisebol. Mas depois de 20 minutos, meu irmão Mocharrin entrou no banheiro com uma lanterna, olhou e descobriu que o crocodilo era uma meia verde presa que meu primo Chanok tinha jogado na privada. Mas o pior é que, desde então, Tizoc ficou traumatizado e sempre entra no banheiro armado, como se fosse ao Jurassic Park. Uma vez, quando na festa da vizinhança colocaram um pula-pula de Natal com luzes e neve falsa, o Panzas gritou: "Vou me jogar como um santo no trenó", e subiu numa escada para se jogar no pula-pula. Mas todos sabíamos que isso nunca ia acabar bem. Mocharrin já estava embaixo, rezando. Tizoc preparou um colchão cheio de jaquetas. E Dom Margarito, ao invés de impedi-lo, filmava como um cinegrafista profissional. Então, o Pança se joga no modo rena descontrolada, cai de barriga e a neve voou como uma explosão nuclear de Natal. E naquele dia, o pula-pula foi batizado como a avalanche do barrigudo. Uma vez, quando colocaram uma rena inflável gigante na frente do parque lá na vila para entrar no clima natalino, o Pança disse: "Se eu subir nele e montar, viro o Papai Noel Premier." Mas assim que ele colocou o pé na rena, Tizoc gritou: "Manobra de escalada, soldados!" E todas as crianças pularam no inflável, como se fosse uma guerra medieval. Mocharrin amarrou um cachecol como se fosse uma corda profissional. E até meu tio, o Caguamon, tentou comandar a operação lá de baixo. Então a pobre rena começou a murchar em câmera lenta. O nariz vermelho afundou como o Titanic. Todo mundo gritava. Um menino rolou como uma bola de Natal e acabou esmagado no chão como uma tortilha triste. Desde então, não há mais enfeites na vizinhança. Uma vez meu priminho Ticharrin teve seu PlayStation penhorado e nunca mais recuperou, porque o pai dele tinha pedido para ele tirar a roupa da secadora. E Ticharrin, sem tirar os olhos da tela, ele diz: "Sim, já vou." Mas ele esqueceu, e 3 horas depois, o pai dele volta e vê que a casa está com cheiro de tortilheria. Então ele olha para a secadora e grita: "Ticharrin, filho da sua mãe preciosa, vem aqui." E no final, ele desconectou o videogame, formatou tudo e levou para penhorar para comprar roupa nova. E o pobre Ticharrin ficou deprimido e não saiu do quarto por 2 semanas. Quando eu tinha 11 anos, fiz toda a escola acreditar que eu tinha um spray de gás de pimenta real. Porque meu primo Sardina tinha me dado um falso que vendiam numa loja de pegadinhas, mas era idêntico ao real. Tinha tampa, botão e até fazia o som de psis, mas na verdade só saía ar. Então todo mundo me via como o perigoso da sala. Mas um dia, por ficar brincando de bobo, apertei o botão na frente da diretora e o som foi tão alto que ativaram um protocolo de emergência e me deram uma advertência. Uma vez, quando eu era criança, achava que a Coca-Cola era água de bunda e por isso era preta. Um dia meu pai saiu para comprar refrigerante e quando voltou eu disse: "O que é isso? E por que é preto?" E ele me disse: "É um refrigerante com sabor de cola, filhão." E como eu era criança, fiquei assim. Mas aí ele me perguntou: "Quer um pouquinho?" Eu disse que não, pois não sou porquinho para tomar água da bunda dos outros. Acho que ele não entendeu. Então pegou um copo e se serviu refrigerante de cola. E faz... Que gostoso, e eu quase vomitei na frente dele. Até que um dia me explicaram que não era água do traseiro. Eu tomei e fiquei viciado em refrigerante. Uma vez meu sobrinho Mbappé achou que ia pro céu com Michael Jackson, porque ele estava engasgando com umas moscas que tinha inalado sem querer, porque estavam jogando futebol. Mas esse cara, quando joga, respira assim, como se quisesse roubar todo o oxigênio do planeta Terra. Mas então ele tossiu por 1 minuto sem parar. Perguntamos: "Você está bem? O que houve?" E ele disse: não estou bem, eu vou morrer, porque o bobo tinha engolido 2 moscas que estavam passando. Então, como ele é super dramático, achou que elas tinham ido pro pulmão e que iam botar ovinhos nele. Chamem a polícia, estão me matando! Uma vez, quando eu estava na escola, dei uma baita cabeçada num poste porque fiquei acenando feito idiota para minha mãe, que tinha ido me buscar. Mas o pior não foi a pancada, e sim que bem na frente estava a menina de quem eu gostava. E ela, em vez de me ajudar, soltou uma gargalhada tão alta que até os pássaros se assustaram. E eu, todo estirado no chão, com o poste meio torto, disse: "Fiquem tranquilos, pessoal.
Eu treino com Goku, e desde esse dia me apelidaram de Cabeça de Ferro. Mas o pior é que o poste continua torto. Uma vez meu primo Pancho jurou que o Espírito Santo era inimigo dele, porque, segundo ele, toda vez que fazia algo errado, aconteciam desgraças com ele. Tipo, queimava os Choco-Crispis dele, a internet caía, ou uma abelha picava a bunda dele, e isso não era tudo. Ele dizia que nos sonhos dele, uma pomba ficava espiando ele do cantinho, e eu ri porque esse cara é doido, muito doido. E naquele dia ele escreveu uma carta desafiadora e deixou no altar. Mas na manhã seguinte ele acordou cercado de pombas na janela. Mas era porque ele deixou o pão doce aberto na cama. Uma vez, quando eu tinha 11 anos, quase desmaiei de vergonha na escola, porque estava bem no meio da aula de química quando senti uma dor de barriga. Daqueles que avisam que algo ruim vai acontecer. Então tentei segurar o pum como um campeão, mas de repente escapou, e não foi qualquer pum, foi um bem fedido, que até fez eco na sala. E toda a turma ficou em silêncio e a professora disse: "Quem foi?" E eu todo apavorado apontei pro gordinho de trás, mas o cara ficou lá, se defendeu gritando: "Não sacaneiem, foi o Manuel." Então todo mundo caiu na risada e eu só respondi: "Estamos na aula de química, só dei um exemplo de gás metano, ignorantes esses." Uma vez na casa da minha vovó Chora, meu primo Tizoc gritou que eu viraria na UAU porque achou um carrapato na minha perna. E todo mundo entrou no clima de filme de terror. Então o Macário acendeu velas, o Panzas começou a recitar a oração do Chaves, como se fosse um exorcismo. E até minha vovó Chona me amarrou com um lençol gritando que o demônio peludo não saía. E eu já estava até chorando, porque a qualquer momento iam me trancar em um laboratório do Pentágono. Mas no final, quando o suposto carrapato maligno caiu no chão, acabou sendo apenas um simples feijão seco. E nesse dia minha família quase morreu de tanto rir, mas eu não achei graça nenhuma. Uma vez achei que meu amigo El Panzas tinha batido as botas numa festa, porque ele ficou dormindo com os olhos meio abertos e não reagia nem com tapas. Mas depois tentamos de tudo, mas o cara continuava todo duro, igual uma múmia. Então dissemos, tem algo estranho. E meu parceiro, o Calaca, desbloqueou o celular do Panzas e colocou um áudio da ex dele que dizia: "Panzas, precisamos conversar." Nesse momento, o bobão pulou como uma mola e disse: "Não acredito, o que fiz agora?" Começou a suar, mas o bom é que não tinha batido as botas. Acordou mais rápido do que quando tem promoção de 2 por 1 no McDonald's. Certa vez, jogando Fortnite, o irmão do meu amigo chinês disse: "Quero pegar na raposinha." Eu respondi: "Santa mãe de Deus, o que esse menino disse?" Mas era porque ele tinha uma mochila interativa e podia fazer carinho no mascote que estava nas costas dele. E eu não tinha entendido a que ele estava se referindo. E eu falo pro meu amigo: "Ô cara, seu irmãozinho tá perturbado." Aí ele vai até os pais dele e acusa o irmão. O menino então explicou do que falava e que não dizia nada errado, pois tinha só 5 anos. Arrepende-se, filho do diabo. Uma vez um menino desapareceu bem na minha frente como num passe de mágica, porque eu estava numa festa do meu amigo Rodolfo. E na festa eu encontrei um menino em um quartinho, e ele chega e me diz: "Olha, menino, vou te ensinar um truque de mágica." E ele chega e me diz: "Na contagem de 3, vou desaparecer bem na sua frente. 1, 2, 3. E aí ele vai e apaga a luz do quarto. Mas como o menino era muito moreno, ele realmente desapareceu e eu não conseguia vê-lo. E no final eu até aplaudi, porque ele era um baita mágico em ascensão. Uma vez um menino humilhou uma velhinha em cadeira de rodas paraplégica por uma loucura que ele disse, porque estávamos na celebração da igreja do 15 de setembro. E o menino sobe ao palco e diz: "Quero que todos mesmo, por favor, fiquem de pé para gritar: Viva o México!" Mas todos nós nos levantamos, menos a senhora, por razões óbvias. E o moleque pega o microfone e grita para a senhora: "Levante-se, senhora estraga-festa! Não seja preguiçosa!" E, na verdade, eu só fiquei assim. A carinha dele. Uma vez minha namorada me deu uma pistola de hidrogel porque estávamos comemorando 5 anos de namoro. Mas uma vez ela disse: "Ai, olha, uma chuchu." Perguntei: "O quê?" Ela disse que havia uma salamandra no meu quarto. Essa salamandra vivia fazendo cocô na minha cama e até no travesseiro. Então falei: "Me traz a pistola, vou atirar nela."
e eu vi que a salamandra estava me olhando, como se estivesse tirando sarro de mim, e comecei a atirar nela, e ela caiu no chão, mas depois a gente não via mais ela, e eu ficava zoando minha namorada, dizendo: ai, aí no seu pé. E numa dessas ela sai correndo e bate a cara na porta por minha culpa. E o bom é que no final eu consegui acabar com a salamandra, mas o ruim é que acabei levando uns tiros também. Uma vez, minha namorada e eu ganhamos uma televisão em um sorteio e começamos a rezar 100 Pais Nossos para agradecer a Deus. Meu irmão ouviu a gente rezando e pensou que havia um demônio em casa. Ele chegou quando estávamos terminando o 100º Pai Nosso e perguntou: que diabos aconteceu? Contamos que ganhamos uma TV de 50 mil pesos. Ele respondeu: caramba, já ia embora. Achei que o diabo estava em casa. Meu Deus, Senhor, salva-me. Invoco a Deus, ó anjo e guerreiro. Quando eu tinha 7 anos, acordei mijado em um colchão novo que meus pais tinham comprado, porque eu mijava muito na cama quando era pequeno. Mas nesse dia eu estava sonhando que estava com muita vontade de fazer xixi, mas no sonho não tinha banheiro onde eu estava. Mas depois, quando eu levantei, tipo umas 3 da manhã, vi e percebi que não era só um sonho, mas que na vida real eu também tinha mijado. E meus pais me castigaram por ter mijado e me fizeram dormir no chão durante uma semana por ser porco. Uma vez peguei uma peça no Camarãozito dizendo que apaguei o Fortnite dele, no qual ele tinha gastado uns 55 mil pesos. No fim, ele chorou porque o cara deixou o notebook na sala e foi ao banheiro. Então, quando ele voltou, eu falei: dá tchau para suas skins do Fortnite. E ele me disse da porta da sala: não, cara, por favor. E eu falei: hasta la vista, baby. E eu fingi que tinha apertado o botão e apagado tudo. Então ele saiu correndo para ver o notebook dele chorando. Mas na verdade eu só tinha apagado o ícone do Fortnite. Mas ele acreditou e tentou me bater. Mas no final, para ele se acalmar, eu tive que dizer que era uma brincadeira. Uma vez eu tinha um irmão que era meio bobo, porque ele passava o dia todo jogando Minecraft. Então, um dia ele quebrou o Xbox porque eu fui jogar com ele, e sem querer, destruí metade da casa dele no mundo dele. Então ele foi chorando contar pra minha mãe: Manuelito queimou minha casa, mãe. Mas como minha mãe disse: calma, Dani, é só um jogo. Aquele cara maluco e bobo pegou um taco de beisebol e começou a bater no console, porque comigo não tinham feito nada. E no final quem acabou sendo castigado foi ele. E minha mãe fez ele varrer e passar pano na casa por 3 meses para poderem comprar outro Xbox. Essa história foi contada por um inscrito meu, Lionel Álvares. Inscreva-se para que eu conte sua história. Uma vez eu tinha um passarinho chamado Panchito, até que Bigodes, o gato da vizinha, arruinou minha vida. Panchito era meu melhor amigo, cantava melhor que Michael Jackson, mas Bigodes tinha outros planos. Panchito decidiu que as grades não eram pra ele e saiu como um doido direto para o cardápio do Bigodes. Mas quando cheguei, tudo o que restava era uma pena. E Bigodes fingia que nada tinha acontecido. Um baita ator, né? E eu disse: confessa, Bigodes. Mas claro, ele só ficava lambendo as patas. Esse gato tinha nervos de aço, então eu fiz um juramento: nunca mais vou confiar em um demônio disfarçado de gato. E Bigodes ainda ronda pela minha casa, mas não se atreve a entrar porque sabe que agora eu tenho um chihuahua bem briguento. Uma vez minha família e eu ficamos parados no meio da estrada, no meio do nada, porque meu pai disse: a gente chega com o que resta de gasolina. Mas a caminhonete disse: não. E apagou como se tivesse desistido. Então minha mãe começou a rezar, e eu procurava sinal com o celular como se fosse um detector de OVNIs. Mas do nada, por obra de Deus, apareceu um senhor a cavalo, assim, casual, como se fosse um NPC de fazenda. E ele disse: precisam de carona, meninos? E a gente: sim. Então meu pai pergunta: mas será que o cavalinho aguenta até o posto de gasolina? E o senhor responde: não se preocupe, parente, esse garotinho tem gasolina de sobra. Ele come melhor do que eu. Sobe aí, parente. E levou meu pai e eles voltaram triunfantes com gasolina. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu estava meio doido da cabeça porque eu me beijava no espelho, porque eu me olhava e sorria e dizia: e aí, bonitão, vamos dar um beijo ou o quê? E eu dava um beijão de novela com o meu próprio reflexo. Mas um dia, bem no auge da cena romântica com o meu reflexo, meu pai entrou sem avisar. Ele ficou me olhando como se tivesse presenciado um ritual satânico e eu, todo nervoso, falei: pai, isso é crescimento emocional.
Ele saiu devagar e nunca mais falamos sobre o assunto, mas o espelho ainda me ama. Uma vez minha vovó ficou brava comigo e achou que eu era o pior neto porque eu não compartilhava a internet com ela. Mas é que uma vez ela me disse: "Filhinho, não seja ruim, compartilha seu internet comigo, porque aqui eu não tenho e fico entediada." E eu falei: "Vovó, é que não dá, porque estamos longe, em casas diferentes." E é isso, eu morava a 30 minutos de distância e ela achava que isso não importava. Mas não tinha como eu ter a internet do Elon Musk Ultra Turbo NASA Master 4K. Então, ela achava que eu era um babaca com ela e sempre que eu ia na casa dela, ela me olhava feio, tipo cachorro desgraçado. Uma vez, quando eu tinha 7 anos, fiz meu irmão, o chimpanzé, chorar na frente de todos os colegas dele da universidade e deixei ele em ridículo. Porque ele e os colegas dele tinham feito um projeto de criar um jogo e cada um levou seu irmãozinho ou priminho para a escola para testar. Então todas as crianças começaram a jogar os joguinhos e no final tínhamos que votar no que mais gostássemos. Mas eu não votei no do meu irmão e votei no de outro cara que estava mais legal. E depois ele me perguntou: "Você votou no meu, né?" E eu disse que não. Então ele começou a chorar e fazer birra na frente dos amigos dele, porque se sentiu traído. A decepção, a traição, amigo. Uma vez meu irmão achou que meu pai não o amava e que na verdade o odiava. E ele ficou deprimido por uns 3 anos. Porque um dia era Natal e meu irmão foi abraçar meu pai para cumprimentá-lo. E ele disse: "Papai, eu te amo muito, você é o melhor pai do mundo." Aí meu pai coloca a mão no ombro dele e diz, muito sério: "Eu também te amo, filho." Então, esse cara achava que meu pai odiava ele e não o amava, e foi pro banheiro chorar pra ninguém ver. E eu fui atrás dele e perguntei: "Por que você tá chorando?" E ele me responde: "Meu pai não me ama, cara." Me perdoa, menininha. Uma vez no Natal me deram a tarefa de servir a coca para todo mundo no jantar e foi um grande erro, porque eu sou muito desastrado. E lá estava eu com a garrafa de 3 litros que parecia tranquila, mas na verdade era uma bomba prestes a explodir. Porque quando eu abri, fez um boom. E começou a sair coca para todo lado e minha vovó gritava de susto. Porque acho que ela teve flashbacks do Afeganistão por causa do barulho e todo mundo ficou encharcado de coca. Mas o bom é que aprendi uma lição muito importante. O verdadeiro espírito natalino não está na ceia nem nos presentes, está na bagunça. Coca-Cola espumando! Uma vez, quando eu estava no jardim de infância, a professora me deixou de castigo por falar demais. A professora me deixava no canto olhando para a parede. Mas a professora não contava que eu falo até pelos cotovelos e inventava amigos imaginários para poder continuar conversando. E a professora me dizia: "Com quem você fala, menina? Não há mais ninguém aqui." E eu dizia para ela: "Com o Miguelito! Não está vendo? Ele está ali! Ele falou que vai te visitar hoje à noite!" A professora preferiu me mandar de volta ao meu lugar por medo. No dia seguinte, ela me falou: "Por sua culpa, não dormi a noite toda, menino." Uma vez dormindo com minha namorada, achei que ela me acariciava. Mas quando eu levantei, percebi que era uma maldita barata no meu rosto, porque na noite anterior uma barata tinha entrado no quarto. Então fui pegar um inseticida, mas enquanto eu ia, a desgraçada da barata fugiu e eu não soube mais onde ela se escondeu. Mas falei pra minha namorada: "Ah, já deve ter saído. Vamos dormir." Mas à meia-noite começo a sentir uns carinhos na testa. Eu me levanto e digo: "Ai, minha namorada linda." Mas aí eu vejo que ela estava com as mãos na barriga. E no final percebo que o que estava me acariciando era a barata. E eu saí correndo da cama, que até acordei e assustei minha namorada. Uma vez numa festa tive que apertar a mão de um senhor gordo que eu vi claramente que tinha acabado de coçar o traseiro. Minha mãe me apresentou, pois ele era dono de uma empresa importante. Mas o senhor estende a mão e diz: "Muito prazer, filho, sou Ricardo." E eu penso, depois disso minha mão não vai achar isso um prazer. Mesmo assim aperto a mão dele. Fazer o quê, né? E antes de lavar as mãos, meu cérebro maluco pensa: como será que cheira? E sim, seja rico ou pobre, todas cheiram igual. Uma vez, um inscrito chamado Ricardo viu o pai dele levar a surra da vida. Tudo por causa de uma pedra enorme e uma caminhonete nova, porque eles estavam estreando a caminhonete. Quando de repente, um pedreiro, sem querer, acertou uma pedrada na porta e o pai dele desceu se achando John Wick para brigar. Mas acontece que o pedreiro era fortão, daqueles que carregam sacos como se fossem penas.
e o pai dele acabou no chão, com a dignidade amassada. Mas o mais louco é que a polícia chegou e obrigaram o operário a pagar tanta indenização que o pai dele acabou colocando turbo e rodas de luxo na caminhonete. No final, os hematomas somem, mas o turbo é pra sempre. Uma vez, quando eu estava na festa de Natal da família, meu priminho Sardina começou a jogar Mario Kart dizendo que era o rei do Natal porque nunca perdia. Mas ele não sabia que a gente sempre deixava ele jogando contra bots no modo fácil para ele se sentir especial. Então, com a sala cheia de primos, ele grita: "Olhem pra mim, ninguém me alcança." Mas meu tio Macário apertou sem querer o botão que muda os bots pro nível Expert. E em 10 minutos, 11 caras passaram ele. E o Sardina jogou o controle no chão e começou a chorar dizendo: "As músicas de Natal me traíram." E desde esse dia, o pobre garoto descobriu que o Natal também traz verdades dolorosas. Uma vez, quando minha vovó Shona descobriu o Wi-Fi, ela achou que era bruxaria porque viu a luz do modem piscar e gritou: "Essa caixa está falando com o diabo!" E todos nós corremos como se tivesse uma possessão ao vivo. Meu irmão Mojarrim pegou o inseticida como se servisse contra demônios. Meu tio, El Caguamon, colocou um capacete de bicicleta e eu fiquei tremendo com a vassoura. Mas minha avó chegou com o terço no modo arma lendária e começou a rezar para a antena. Então meu primo Tizoc disse: "Vó, isso é pra internet." E ela respondeu: "Internet? Aqui nenhum espírito entra sem convite." E desde esse dia, para ligar o Wi-Fi, tem que fazer o sinal da cruz. Amiga, realmente é difícil. Uma vez me senti o homem mais inteligente do mundo por ter terminado minha prova de matemática avançada em 10 minutos, porque era segunda-feira, 8 da manhã, e a prova durava cerca de 2 horas. Mas eu tinha respondido tudo em 10 minutinhos e na minha cabeça tinha feito tudo certo. Mas aí 2 dias depois, quando entregam os resultados, o professor vai e diz: "Vou dar os resultados pelo número da chamada." E como eu sempre era o primeiro, ele pega e diz: "Manuel Aguilar, você tirou 1,8 e eu só fiz essa cara." Uma vez meu vovô estava cortando mato no sítio e acabou se cortando na perna com um facão. E quando foi ao hospital, zombaram dele. Porque ele chega na emergência, então o recebem e cuidam dele, até aí tudo bem. Mas aí um enfermeiro que estava lá no quarto fala o seguinte: "Eu não entendo essas pessoas que pegam um facão e não sabem usar." E meu vovô xingou ele de um jeito que nem posso repetir aqui, senão derrubam o meu vídeo. Mas no final, o pobre enfermeiro quase chorou e pediu desculpas para o meu avô. Uma vez, quando nasceu meu sobrinho Mbapene, eu disse para o meu irmão que eu não ligava e que parasse de encher o saco. Porque eram tipo 3 da manhã e chega meu irmão, o macaco, e fala: Mano, já nasceu o Mbapene." Aí eu acordei todo sonolento, olhei a hora e vi que eram 3h13 da madrugada. Então eu disse: "E eu, que diabos tenho a ver com isso? Me deixa dormir." E aí de manhã eu levanto, vou ver ele e ele era careca e eu falo: "Era pra isso que você queria que eu acordasse pra ver um bebê careca?" E por ser mala pessoa, ele me deu um cascudo na cabeça que até ecoou. Uma vez, minha vovó quase morreu por minha culpa e ia puxar meu pé à noite, porque um dia a gente estava conversando. E aí ela me disse: "Agora estou tomando magnésio, filhinho, pra você ter vovó por muito tempo." E aí eu fiquei assim: "Não, vovó, o magnésio é cancerígeno. O que a senhora tem que tomar é mercúrio." Mas como sou disléxico e meio burro, eu tinha me confundido, porque na verdade o magnésio é bom sim. Só que aí minha mãe ouviu o que eu disse e falou: "Manuelzinho, o mercúrio é um material pesado, altamente tóxico." E eu na minha cabeça: "Putz, já falei besteira. Agora minha avó vai achar que eu já quero os terrenos." Uma vez meu amigo o Barrigudo quase se matou na vida real, porque fizeram ele se sentir muito mal na escola, porque uma menininha pentelha disse: "Vamos fazer uma lista de toda a escola pra ver quem a gente gosta ou não gosta." Então depois que fizeram a votação, saiu que a maioria tinha votado que não gostava do Barrigudo. E aí a menininha foi mostrar isso pro Barrigudo. E o Barrigudo só ficou assim: "Eu pensei que era o mais popular." Então esse cara ficou chateado por umas 2 semanas. Uma vez, meu priminho Xixarrim quase foi abduzido pelos alienígenas, porque chegou pálido, correndo e gritando. Disse que havia marcianos no telhado porque via luzes verdes e ouvia barulhos estranhos, parecendo de outro planeta. E ele disse que, segundo ele, eles estavam invadindo o bairro em busca de colágeno. Então todo mundo pegou o que encontrou pela frente e subiu pro telhado no modo comando SWAT.
E quando chegamos lá, vimos que era o drone novo do meu tio, o Chompiras. O pior é que ele gravou e tem um vídeo meu gritando: "Não pode ser, marcianos." Os marcianos já chegaram, e chegaram dançando um rico cha-cha-cha. Minha vovó Shona quase ficou traumatizada para sempre. Porque ela pensou que havia baratas gigantes mutantes na cozinha, porque encontrou asas gigantes de barata na despensa. E ela gritou como se tivesse visto Godzilla fusionado com King Kong. Então ela pegou sua sandália abençoada, pronta para a guerra, e fez a gente cercar a cozinha como se fôssemos uma SWAT do Fortnite. Eu com a vassoura, tremendo de medo, meu irmão Mojarrim com inseticida e meu tio com capacete de bicicleta e espátula. Então abrimos a porta devagarzinho e descobrimos que as asas gigantes eram grãos de café queimados em um saco rasgado. Uma vez minha mãe viu um vídeo meu no YouTube e notou um comentário que dizia: "Conta em decadência, você é insignificante." Mas minha mãe ficou vermelha de tanta raiva, cerrou os punhos e gritou: "Como assim insignificante? Meu filho, ele é mais famoso que Mr. Beast." Então ela escreveu 3 páginas só de palavrões, estilo Bíblia. E bem na hora de enviar, ela pensou: "Pra quê? Melhor eu bloquear esse moleque." Ela clicou e o hater desapareceu pra sempre, como se nunca tivesse existido. Meu sobrinho Mbappé quase me fez perder a cabeça de raiva, pois sempre quebrava algo nas minhas bicicletas quando saíamos. Mas um dia ele se superou, porque mal tínhamos pedalado 3 minutos e ouvi um crack. E a roda dianteira saiu voando como um foguete da NASA. E o descarado ainda me diz: "Olha, tio, sem pneu, me grava." Como se fosse um truque de circo, perguntei: "O que você fez agora?" Ele disse que só tocou a campainha. Mas essa brincadeira me custou todo o salário da quinzena. Uma vez meu irmão e eu ficamos traumatizados pro resto da vida, porque éramos muito fofoqueiros e vimos algo que nunca deveríamos ter visto, porque estávamos andando na rua e de repente ouvimos uma freada e um pam, e viramos e vimos que era um pobre cachorrinho atropelado. Então, como bons fofoqueiros, nos enfiamos no meio da multidão para ver o desastre, e lá estava o cachorrinho todo arrebentado. Assim que vimos, saímos correndo e chorando, gritando: "Mamãe!" Meu irmão jurou que não seria mais fofoqueiro, mas mentiu porque é muito mentiroso e fofoqueiro demais. Corre, gordinho, corre, gordinho! Uma vez fiquei traumatizado para o resto da vida por culpa da minha mãe, porque minha tia Petronila tinha me dado 10.000 pesos dizendo que era por eu ser um menino bom. E eu gastei tudo numa bicicleta lindíssima, daquelas que até parecem que voam. E um dia chego em casa todo feliz, com vontade de voar na minha bicicleta, e minha mãe me diz: "Filhinho, roubaram sua bicicleta." E eu todo assustado pergunto: "O quê? O quê? Como? Quando? Onde? Por quê? Pra quê? Que horas?" Mas meu pai, todo nervoso, me confessou a verdade. É que minha mãe tinha tentado andar nela e se arrebentou toda na calçada e a bicicleta acabou toda torta, parecendo uma mola. E desde então, eu escondo todas as coisas longe da minha mãe, por segurança. Uma vez, quando eu nasci, chorei muito na primeira hora e meu pai achou que eu tinha nascido doente. E ele usou uma técnica magistral para eu parar de chorar. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, ele dizia: "Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi chuchu." Quase sempre. Então, nesse dia, 1º de novembro, que é a minha data de nascimento, como eu não parava de chorar, ele perguntou para a doutora se estava tudo bem. E ela disse que sim, que era normal. Mas aí, como ele não queria que eu chorasse, ele pegou e disse: "Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi chuchu." E ele disse que nesse momento eu parei de chorar e arregalei os olhos. Quando era criança, um velho bobo me deixou em situação ridícula no supermercado. Eu e meus pais assistíamos a demonstração de óculos para cortar cebola sem chorar, quando o homem chamou: "Você, menino, vem experimentar esse super óculos." Então eu fui, colocaram os óculos em mim e comecei a cortar cebola, mas aqueles óculos feios não funcionaram e mesmo assim eu comecei a chorar. Mas o pior é que, por chorar, os óculos ficaram embaçados e agora eu não enxergava nada, e o homem bobo começou a zombar de mim na frente dos outros.
Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, quase evacuamos a escola inteira porque meu amigo Camarãozinho abriu o lanche dele e saiu um cheiro que parecia arma biológica. Mas o mais engraçado é que bem ao lado estava o professor Cabeça de Olmeca, comendo seu sanduíche e quase desmaiou por causa do cheiro. Mas o que aconteceu foi que Camarãozinho tinha guardado o lanche dele junto com as meias usadas de educação física. Mas o pior é que metade da sala já estava vomitando. E o professor, todo traumatizado, saiu correndo com seu sanduíche. E agora meu amigo é chamado de Pés de Chernobyl. Uma vez, quando eu estava em casa com minha família, todos nós recebemos uma notificação que dizia Alerta Global. Porque de repente, todos os celulares começaram a tocar ao mesmo tempo com um alarme que parecia o fim do mundo. E minha vovó Shona grita: "Segurem-se em alguma coisa. O arcanjo Gabriel tocou a trombeta." Então, meu primo Tizoc correu para pegar seu celular para não perder sua conta de Clash Royale. Meu tio se escondeu debaixo da mesa e meu pai começou a rezar 10.000 Pais Nossos. Mas depois de 5 minutos de caos, meu irmão investigou e disse que era só um teste da Defesa Civil. Uma vez, quando eu era pequeno, achava que era Aquiles da feira e acabei quase ficando caolho porque joguei um cabo de vassoura como se fosse uma lança de Troia. Então meu primo Macário gritava: "Vai, guerreiro imortal!" Enquanto isso eu corria em câmera lenta, como se fosse uma cena de Hollywood. Mas quando eu lancei, o cabo bateu em uma árvore e ricocheteou direto no meu olho. E senti que minha vida passava em flashbacks. Mas no final o cabo não me matou porque só me arranhou. O que me matou foi a gargalhada do Macário, que caiu no chão chorando de rir, como se tivesse visto o Aquiles 2.0 morrer. Essa foi por pouco. Se eu não me protegesse, teria me matado. Uma vez, quando fomos à praia no Natal, meu priminho Tizoc gritou bem alto: "Vem aí um tsunami nível Goku." E todo mundo saiu correndo como se o tsunami fosse engolir o México. Tinha senhoras recolhendo guarda-sóis, crianças subindo nas palmeiras, meu irmão Mojarrim gravando na vertical para viralizar e minha mãe dizendo pra gente já fazer 1/3 para ir pro céu. Então a grande onda chegou e foi uma completa farsa, porque só molhou nossos tornozelos e nem serviu para aliviar o calor. Mas a gente já estava com medo nível tsunami mundial. E desde esse dia, essa micro-onda ficou conhecida como o Diabo 3000 edição infantil. Olá, como vocês estão? Estou debaixo d'água, por favor, me ajudem, está chovendo muito. Uma vez, quando viajei de avião pela primeira vez, quase esqueci meu celular BlackBerry dentro do avião, porque eu guardei ele no bolsão da poltrona da frente. Mas quando chegamos em Acapulco, desci todo empolgado e deixei meu celular lá. Mas aí eu quis tirar uma foto dentro do aeroporto e percebi que não estava com meu celular. E nesse momento caiu a ficha e lembrei que tinha deixado ele no avião. E para piorar, aquele avião ia para Venezuela. Então se eu não corresse para buscar o celular, meu pobre celular ia acabar indo para Venezuela. Então saí correndo o mais rápido que pude, e por sorte, no final o avião ainda estava conectado com o tubo de embarque. Senão meus pais iam me arrebentar. Ah, beleza. Tchau, Master. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, estávamos na sala e um senhor chamado Chepe, que pesava uns 160 quilos, caiu em cima do meu amigo El Panzas, porque o senhor gordo estava consertando o ar-condicionado da sala de aula. Então, numa dessas, a escada onde o senhor Chepe estava subido soltou um parafuso, e eu vejo claramente em 8K como o zelador cai em cima do Panzas, que estava parado perto de uma mesa e o prensou contra a mesa. Que até o pobre do Panzas ficou estirado no chão, fazendo assim. No final, o Sr. Chepe se levanta como se nada tivesse acontecido e diz: "Professora, acho que amassei uma criança. Pelo menos ele é gordinho como eu." Chamem a polícia, estão me matando. Uma vez levei um golpe absurdo, porque segundo eu, tinha comprado online o relógio do Ben 10 mais irado do mundo. Ou pelo menos era o que eu achava. Então esperei por ele com mais emoção do que uma criança no Natal. E quando finalmente chegou, abri a caixa como se fosse um tesouro perdido e era um relógio de brinquedo que tinha uns desenhos esquisitos do Ben 10. E eu traumatizado, achando que ele talvez virasse o Omnitrix. Mas não, na verdade era uma porcaria de plástico que nem funcionava, então fui enganado. Realmente partiram meu coração e agora meu priminho Tizoc usa ele todo feliz. Aliás, o que tenho no chapéu é minha última inscrita, Reina Lucia Viltes Canelon. Se quiser aparecer na minha cabeça, inscreva-se. Uma vez, quando saiu o filme do Wolverine e Deadpool, meus primos jogaram fora 2.000 pesos só em ingressos. Porque no dia da sessão eles foram super animados, mas esqueceram que eram uns moleques e chegaram todos felizes.
O cara do cinema perguntou: cadê as credenciais de vocês, molecada? Eles ficaram com cara de: isso é alguma piada? Então não deixaram eles entrarem e fazer o quê? Ficaram lá os 28 moleques chorando do lado de fora da sala. E minha namorada e eu conseguimos entrar, mas ficamos com dó dos meus primos. Então fizemos uma videochamada para eles verem um pedacinho. Até que um funcionário pegou a gente e também nos expulsou. Se inscreva se já te deixaram do lado de fora da sala. Uma vez quando eu estava no ensino fundamental, tínhamos um amigo que a gente chamava de couve-flor, que era super porquinho. Porque um dia meus amigos e eu vimos as unhas dele e estavam pretíssimas. Então numa dessas meu camarada o Caveira perguntou: ei couve, por que você sempre está com as unhas tão pretas, cara? De repente, sem vergonha, ele diz pra todos: ah, é porque coço muito meu traseiro e quase não tomo banho. E na verdade meu amigo Jorge tomava café da manhã e de nojo vomitou o sanduíche de presunto que o couve tinha tocado. E no final diz o couve-flor: vamos ver se ainda está cheirando. Sniff, sniff. E o porcalhão começou a roer as unhas para limpá-las, segundo ele, porque disse que realmente estava cheirando. Quando eu tinha 15 anos, um colega quase foi comido por crocodilos durante uma visita da turma a um parque com um lago repleto desses animais para a matéria de ciências naturais. Mas numa dessas, quando chegamos lá foi meu colega, o crocodilinho, e sem permissão dos professores nem nada, ele não ligou, e sem saber o que tinha na água, pulou de cabeça no lago. E quando a professora viu, ela disse: Julian, saia daí, tem crocodilos! E Julian, todo assustado, saiu nadando mais rápido que a velocidade do tio dele. E o bom é que não tinha nenhum crocodilo por aquela área, porque se tivesse... Uma vez, quando eu estava no supermercado com minha família, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo, e uma voz disse: fechem as portas, tem um animal solto, e minha vovó Shona gritou: é um tigre, eu vi no Facebook! Mas meu priminho Tizoc subiu em um carrinho dizendo: eu cuido da evacuação. Enquanto minha mãe pegava presuntos caso a gente saísse vivo. Então o segurança começou a correr, todo mundo gritando, uma senhora até desmaiou, e no final o animal solto era um chihuahua de meio quilo chamado Pepe. Então desde esse dia chamamos o supermercado de African Chedral e Safari. Uma vez meu professor de matemática me deu uma nota porque eu era ruim e tinha reprovado a matéria dele, já que eu não tinha estudado. Então o professor me entrega a prova e minha nota final e me diz que estou reprovado. Aí eu comecei a implorar e falei: não, professor, me dá uma chance. Ele disse que se eu revisasse a prova e achasse um erro na nota, ele me aprovaria. Então corri e fui procurar o CDF da sala e dei uma olhada rápida e de fato minha prova estava um desastre. Então peguei o corretivo e apaguei uma resposta que estava errada e coloquei como certa. Mas o professor obviamente percebeu e só ficou me olhando fixamente e disse: ai, Manuel, bom, pode ir para casa. E no final, por agradecimento, dei um relógio de 3.500 paus para ele. E ele me disse: obrigado, Manuel, mas estude, bobo. Milagres também cansam. Não tenho escolha. Uma vez, quando no ensino fundamental fizeram uma feira de Natal, alguém gritou: professor, o Papai Noel está desmaiando porque viram um vapor saindo da fantasia. Mas foi só falar isso, e todos os moleques começaram a agir como no Titanic, gritos, caos. O Panzas largou seu tamal e o inspetor começou a ordenar: protocolo vermelho, protocolo vermelho. Então eles se aproximam do pobre Papai Noel, já caído no chão, e era o Bochechas, suando como um micro-ondas na mão, porque estava de jaqueta, suéter e ainda com a fantasia por cima. E naquele dia tiraram o papel de Papai Noel dele e colocaram um novo personagem oficial, a Rena Fresquinha. Uma vez, quando eu estava no ensino fundamental, meu amigo Tripas sussurrou pra mim: quer ver uma coisa bem insana? E eu de bobo disse que sim, mas o cara tira um saquinho com algo preto e sussurra pra mim: é um dedo humano. Aí eu fiquei mais pálido que pão do ócio, comecei a suar frio e falei: Tripas, de onde você tirou isso? Então o doido me joga aquilo na mão e eu gritei tão alto que derrubei a carteira, o estojo da minha amiga Roberta e quase acertei o professor. E no final era só uma banana podre. Desde esse dia, quando o Tripas fala olha isso, eu saio correndo. Uma vez na escola primária, meu amigo Chutito traumatizou toda a escola e virou uma lenda.
porque sempre que ele ia ao banheiro, abaixava as calças até o tornozelo no mitório. Mas ele fazia isso com uma tranquilidade que dava medo, como se estivesse em casa, regando as plantas. Então, um dia eu entrei correndo no banheiro porque minha barriga estava explodindo e bum! Lá estava o Xuxito de costas, tão resplandecente como sempre. Então eu gritei, meus olhos, meus olhos. E o pior é que desde esse dia, ir ao banheiro não era seguro. Agora todos nós íamos com medo. Meus olhos. Meus olhos, meus olhos. Uma vez me tornei a pessoa mais mentirosa do mundo, porque prometi que nunca mais ia ficar bravo jogando videogame. Minhas palavras duraram só metade da partida, pois jogava Fortnite e morri por culpa do meu amigo Calaca. E pra piorar, vejo o Panzas atirando numa pedra, achando que era um inimigo. E depois meu amigo, o Chupon, ficou tirando sarro de mim, então tive um ataque de fúria. Joguei o controle e gritei, eu não quero mais ser amiga de vocês. E eu saí do grupo, mas depois me arrependi. Pedi desculpas, prometi mudar e eles me aceitaram de volta. Mas o ruim é que perdemos de novo, igual uns bots. Mas agora, com abraços... Mais uma e você morre. Já causei um problema em um restaurante porque achei que o sabonete não funcionava, mas era só minha idiotice, pois já tinha terminado de comer. E como um bom homem, acabei com a boca e as mãos todas sujas. Então fui ao banheiro me lavar. Peguei um suposto sabonete, mas ele era transparente e comecei a esfregar as mãos. Mas não fazia espuma, e fiquei assim por 5 minutos. Então eu disse, esses caras do restaurante querem me fazer de bobo. Fui até o gerente e falei, senhor, esse sabonete não funciona. Aí ele disse, deixa eu ver. E aí ele percebeu que o que eu estava usando para lavar as mãos era álcool em gel e não sabonete, porque o sabonete estava do outro lado. Uma vez meus pais me compraram um Xbox e um Kinect. Estava gordo e tinha um evento na cidade do México, já tinham comprado roupa pra mim, mas como não servia, queriam que eu fizesse exercício com o Kinect. Então eu fiquei bem disciplinado, até falei, nem as meninas vão me reconhecer, e experimentei a roupa aqui na minha cidade e realmente serviu. Mas quando viajei para o México, tentei colocar a roupa e já estava inchado, porque a cidade do México fica em grande altitude. E isso fez com que eu ficasse inchado, e por causa disso fiquei traumatizado com meu peso, e falei para os meus pais, sou um porco obeso prestes a parir. 21, 43, sieh weit into den Kampf, Aristóteles! Uma vez meu irmão Joelho estava me avisando que meu cachorro, Mickey, faz muito xixi, porque ele tinha feito xixi na cama dele e quase fez cocô também. Mas eu ia deixar ele na cama do meu quarto, porque eu pensava comigo, coitadinho, deve estar entediado de ficar lá fora o dia todo. Mas enquanto meu irmão me falava tudo isso, o Mickey já tinha subido na cama com minha namorada. Então, enquanto meu irmão estava me dizendo tudo, o Mickey já estava fazendo xixi na minha cama, bem em cima do meu travesseiro. E minha namorada chega gritando, já fez xixi e bem no seu travesseiro? E eu tipo, poxa Mickey, vou te dar pra adoção pra um chinês fazer sopa com você. Nesse momento Zéu sentiu o verdadeiro terror. Uma vez no ensino fundamental, mijei num uniforme novo no primeiro dia de aula porque não queria ir. E meu pai me deu uma surra, porque eu tinha ficado de férias por quase 2 meses seguidos. Então meu corpo já tinha se acostumado a ficar à toa, e eu gostava de passar a madrugada inteira jogando. Então, uma noite antes da segunda-feira, eu disse, tenho que ir pra escola amanhã. Que preguiça, acho que vou fazer xixi na calça pra não ir. Então foi isso que eu fiz, mas não saiu como eu esperava, porque mesmo assim meu pai me mandou todo ferrado e mijado pra escola. Você é um baita idiota! Uma vez meu vovô Parafuso levou umas 20 marteladas, nós segundo ele, porque um dia tiveram que operar o joelho dele, já que estava ruim. Então, quando ele foi para a sala de cirurgia, ele disse que durante a operação, enquanto estava sedado, deram umas 20 marteladas no joelho dele para poder colocar os pinos no osso e ele conseguia andar direito. Sem saber o que eram marteladas, perguntei, papai Parafuso, o que são marteladas? E ele me disse, isso filhinho, e me deu um cascudo segundo ele, para me dar uma demonstração e para que eu entendesse melhor. Mas no final, mesmo que tenham dado 20 marteladas, ele não andou direito. Uma vez uma professora maluca na escola primária xingava a mim e toda a turma, porque segundo ela, a gente se comportava mal. Então, toda vez que fazíamos algo que ela não gostava, ela dizia, vocês são uns zangões. E a verdade é que todos os meus colegas, que tínhamos entre 10 e 11 anos, não sabíamos o que diabos era um zangão.
Até que um dia meu amigo, o Simba, pesquisou o que era e respondeu para a professora bem na frente de toda a turma. Pois a senhora é um carrapato rastejante. E a turma e eu começamos a rir do que ele disse, e a professora ficou tão ofendida que começou a chorar, a tonta. Meu Deus, isso vai ser épico, galera. Uma vez quando eu tinha 8 anos, eu morria de medo de que uns vermes colocassem ovinhos na minha pele e nascessem dentro de mim. As pessoas achavam que eu era doido por ter visto um filme bizarro com meus pais. O filme era para maiores de 18 anos, e hoje entendo o motivo. O curioso é que não sei como consegui entrar. Não sei se meus pais não notaram a restrição ou se quem vendia ingressos não se importou e queria me traumatizar. Então, saindo da sessão, comecei a pisotear o chão sem parar, porque no filme os vermes eram invisíveis e estavam no chão. Então as pessoas ficavam me olhando estranho, como se eu tivesse cocô na cara. Uma vez meu amigo Chupon comeu um carrapato de um cachorro sujo da rua. Porque esse cara fazia tudo o que você mandava, literalmente. Então, um dia estávamos reunidos ali na rua com os outros caras. Mas aí vimos um cachorro todo sujo e falamos: Chupon, vamos ver se você tem coragem pra tudo. Come um carrapato desse cachorrinho. O maluco insano, sem dizer uma palavra, vai pra casa buscar um presunto pra atrair o cachorrinho. E depois voltou, deu o presunto pro cachorrinho e tirou os carrapatos. Aí ele pega e fala: bom apetite. Sério, esse cara tá vivo por obra do Espírito Santo. Eu sou demais, sou muito doido, sou demais, sou um maluco. Mama, I'm a criminal.